Você que se liga no Brasileirão 2008, estamos de volta a Porto Alegre, céu azul, 18 graus de temperatura. Vamos às escalações de Internacional e Vasco da Gama, o Esporte Clube Internacional. O torcedor está todo fantasiado. O time de Abel Braga vai a campo muito modificado, pensando na Copa do Brasil. Aliás, Inter e Vasco podem se encontrar nas semifinais da Copa do Brasil. Renan, número 1, está voltando. Renan teve hepatite A. Aí Sidney 3, Sorondo 4, outro que está voltando depois de uma cirurgia no joelho. E Tite meia dúzia são os 3 zagueiros. Jonas na ala direita, número 2. Peçanha, um dos volantes, número 5. Derlei, o outro volante, número 8. Gi Paraná, número 11. E Andrezinho, número 7, um homem de criação. No ataque, 10 e Arley e 9 Adriano. Esta escalação guardada 7 chaves até agora há pouco pelo Abel Braga. O Clube de Regatas Vasco da Gama. Aí a torcedora do Internacional, a mascote do Internacional ali entrando em campo com os jogadores. O Vasco só não tem o Edmundo, no mais é o time titular. Thiago, número 1, Eduardo Luiz 3, Rodrigo Antônio 5, Wilson tá barrado e Jorge Luiz, número 4. Na ala direita, Wagner Diniz 2, Jonilson 8, Leandro Bonfim, número 10 são os volantes. Moraes 98 é um homem de criação, Madison 6 na ala esquerda, Allan Kardec 9, Leandro Amaral 19, a escalação escolhida pelo Antônio Lopes. O trio de arbitragem para o jogo desta tarde, aí está, ele é da FIFA e de São Paulo, Sálvio Espínola, com Nilson Monção e Evandro Silveira. Os repórteres da Globo estão posicionados ali, ao lado do campo, o José Ilan e o Glauco Paza para a participação inicial. Pois não, Glauco Paza, boa tarde. Boa tarde, Luiz. O Internacional que tenta quebrar um tabu. Há 10 anos não começa o Campeonato Brasileiro com vitória. Eu converso aqui com o Renan, que está voltando 49 dias depois. Uma responsabilidade, né? Quebrar esse tabu, Renan. Sem dúvida, é um jogo importante, estreia de brasileiro, né? Em meio a um momento bom que a gente está vivendo aí. Espera mesmo jogando com os titulares, que o nosso grupo seja forte mais uma vez e quebre esse tabu conquistando uma vitória. Obrigado, Renan. Pelo lado do Vasco, muita esperança de um bom resultado, já que o time, quando jogou aqui contra o Internacional no Beira-Rio, nas últimas 4 vezes, obteve no Campeonato Brasileiro 3 vitórias. O objetivo hoje aqui é tentar os 3 pontos ou algum outro resultado interessa, Lopes? Sempre, né? Eu acho que futebol, sempre a vitória é importante e nós vamos tentar, mesmo sabendo que o Internacional é um time quase que imbatível dentro do seu setor, né? Tá aí o Antônio Lopes, o Vasco que vem apenas sem Edmundo poupado para essa partida. Mais experiente técnico do futebol brasileiro, nos times da Série A, Antônio Lopes, aos 66 anos, dirigindo o Vasco. E desde que o campeonato é disputado por pontos corridos, o Lopes foi campeão com o Corinthians em 2005. Autoriza, salve Espínola Fagundes, bola rolando, está valendo. Começa o Campeonato Brasileiro 2008 na tela da Globo. E com um grande clássico para você, Internacional e Vasco da Gama. Comigo aqui no Gigante da Beira-Rio, numa tarde muito agradável. Faz um friozinho, vai. Quem é friorento está sentindo um friozinho aqui, agora 18 graus, 17 graus. Paulo Roberto Falcão e Renato Marcília estão comigo nesta transmissão. Aí o time do Vasco tomando a iniciativa, o Leandro Bonfim trabalhando, jogada a bola na direita para o Moraes. E Arley saiu jogando pelo meio, trabalhando com o Gi Paraná. Aí o Andrezinho trabalhou do lado esquerdo. Quem se apresenta é o Tite. Tem apenas 20 anos o Tite. E o Andrezinho ficou no chão, a torcida reclamou de falta, o Salve mandou seguir. Aí a chegada do Jorge Luiz. A bola fica com o Andrezinho, ele é muito habilidoso, o Andrezinho. De esquerda ao cruzamento, o Thiago saiu. A jogada parecia sob controle do Thiago. Veja de novo, no cruzamento. Aí o Jonilson cismou que não. E acabou atingindo o próprio goleiro, que vai ser atendido pelo médico do Vasco. Tá aí caído o Thiago. Paulo Roberto Falcão. Falcão foi 3 vezes campeão brasileiro. Depois jogou muitos anos na Europa, marcando época no Roma, mas ganhou 3 títulos brasileiros, numa final inclusive entre Internacional e Vasco, um título invicto. Tá começando o Brasileirão e logo com um clássico, mas com característica especial hoje, Falcão. O Inter poupando o time, o Vasco jogando com o time completo. É só poupa alguns jogadores, é verdade, mas ele também já faz algumas experiências, porque ele tem a zaga praticamente que está jogando hoje, que deve ser a zaga que vai jogar no próximo jogo contra o Sport pela Copa do Brasil. A expectativa de bom jogo, Vasco parte como favorito. Espero um bom jogo, Luiz. Zagueiro Sorondo vai lá para a grande área. O Internacional tem muitos jogadores altos. Gol de Sidney para o Inter.
jogadores altos, um deles exatamente o Sidney. 1,85 m, subiu e desceu bonito de cabeça. 2 minutos de bola rolando para fazer. Internacional 1, Vasco da Gama 0, vibra o Abel Braga. Sidney que deve jogar quarta-feira, já que o Índio está suspenso, no jogo pela Copa do Brasil contra o Sport na Ilha do Retiro. Bom, Falcão, o Inter começa o jogo com um golzinho, 1-0, o primeiro gol do Inter no Brasileirão. E sempre é muito bom fazer o gol de saída, né, com 2 minutos. A expectativa é de que o Vasco vai ter que sair um pouco mais. Internacional, você falou bem, tem muitos jogadores altos e é uma jogada forte essa do Internacional, bola alta na área. E a bolinha já trabalhando na tarde do domingo. O Atlético Paranaense abre o placar no Ipatingão. Ipatinga 0, Rodolfo, Atlético Paranaense 1. Além desse jogo aqui e do jogo Ipatinga e Atlético Paranaense, Coritiba e Palmeiras, Botafogo e Sport estão jogando simultaneamente. 6h10, Flamengo e Santos, Atlético Mineiro e Fluminense, Portuguesa e Figueirense completando a primeira rodada do Brasileirão. Aí está jogando o time do Vasco, recebendo o Jorge Luiz, trabalhando do lado direito o Jorge Luiz por enquanto da defesa do Vasco. O Rodrigo Antônio está trabalhando mais do lado esquerdo. Aí a bola tocada na ponta esquerda, se manda o time do Internacional. Recebe Gi Paraná, tenta fazer o cruzamento. Aí chega Rodrigo Antônio, domina. Sai jogando pela direita. Tentou a jogada mais pelo meio para o Wagner Diniz. E a falta marcada pelo Salve Espínola sobre ele. Renato Marcília. O campeonato começa com muitas orientações da Comissão Nacional de Arbitragem. O carrinho deve ser coibido com expulsão, o carrinho imprudente. A Comissão Nacional de Arbitragem quer um campeonato com menos faltas, com um jogo mais limpo, mais corrido. E aí está em campo o Salvio, que é considerado um dos melhores da nossa arbitragem. Boa tarde, Marcília. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da Rede Globo. O Salvio é um dos 2 pré-selecionados para a Copa do Mundo. O outro é o Carlos Simon, é o número 2 do ranking divulgado essa semana pela CBF. O 1, justamente, é o Carlos Henrique Simon. Bom, nada do que a comissão pede é diferente do que está na regra. Simplesmente estão pedindo que os árbitros cumpram aquilo que está determinado na lei, o que não vinha sendo feito até agora. Beira-Rio não está lotado não, mas a torcida do Internacional segue sendo uma das mais fiéis nesse começo de temporada. A média do Inter esse ano é de 30 mil pessoas por partida. É a chegada do Jorge Luiz. Internacional, Luiz, que chegou a 76 mil sócios. O objetivo no ano que vem, ano do centenário, é chegar aos 100 mil. Os números realmente impressionam, né? 76 mil sócios no ano da conquista do título mundial. O projeto começou, o Internacional logo depois da conquista da Libertadores, chegando a pouco mais de 20 mil sócios, já está com 76 mil. Leandro Amaral tentando a arrancada, vai chegando na marcação o Sidney, o autor do gol. Leandro Amaral com ele, a falta marcada pelo Salve Espínola. Do Leandro Amaral, que está de volta ao Vasco da Gama. O jogo da volta foi na última quarta-feira, quando o time venceu o Corinthians Alagoano por 5-1. Aí mais uma vez o lance do Leandro Amaral. O Leandro fez um dos gols e em tese selou a paz com a torcida do Vasco da Gama, o Leandro, depois de todo o impasse jurídico que se verificou na saída dele do Vasco para o Fluminense. Aí o Moraes, apenas o Edmundo está poupado. Fez uma grande partida, inclusive, na quarta-feira o Edmundo. Wagner Diniz tentou o toque, chegou o Tite tocando, desviando o lateral, favorecendo o Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Moraes. São os primeiros movimentos. Aí a bola tocada na direita, chega Leandro Bonfim. Houve o desvio, é escanteio favorecendo o time do Vasco. Leandro Bonfim na cobrança do escanteio. Pelo alto vai ser complicado. Derlei 1,87 m, Tite 1,87 m. Você está vendo o Tite. 1,87 m, é outro grandalhão. Moraes devolvendo na direita, a posição é legal. Leandro Bonfim na linha de fundo, foi travado na hora do cruzamento pelo Andrezinho. É o terceiro escanteio para o Vasco, numa sequência. Moraes usa a camisa 98 numa homenagem aos 10 anos da conquista da Libertadores da América pelo Vasco. Leandro Bonfim na cobrança do escanteio, de novo. Aí o cruzamento, Leandro Amaral na segunda trave, a bola saiu. O desvio foi sutil do Leandro Amaral.
Ele buscava o Allan Kardec na segunda trave, observe. Aí chegou um pouquinho atrasado. Não basta ser alto, né, Luiz? Tem que ter um bom posicionamento. O jogador do Vasco foi inteligente, correu de encontro à bola e fez aquilo que o jogador internacional, o Sidney, fez no gol do Internacional. O time do Vasco tem um jogador muito criativo no meio, que é o Moraes. E o Derlei não solta ele. Marcação individual. Onde o Moraes está o Derlei, número 8 do Internacional. Em relação ao Edmundo, o técnico Antônio Lopes conversou com ele, conseguiram chegar a um consenso sobre que seria melhor que ele participasse apenas de uma partida por semana, como agora passou a acontecer, mas durante a semana ele está confirmado na partida de volta contra o Corinthians de Alagoas pela Copa do Brasil. Aí o lateral para o Internacional, são os primeiros movimentos aqui em Porto Alegre. Ontem o Grêmio venceu o São Paulo no Morumbi por 1-0, gol do zagueiro Pereira. Aí vem de novo o Inter pela direita. Veja o Adriano, passa o pé sobre a bola, trabalha, tenta trazer pela diagonal, tentou rolar para o Yarley, Jorge Luiz faz a antecipação. Aí tentou sair jogando o passe errado, vai lá corrigir o Ji-Paraná. A dividida com o Leandro Amaral. Também o Sidney, tocou na direita. Aí vem cruzamento para a área para o Yarley. Desvio mal feito, Andrezinho tocou de cabeça para fora. O Andrezinho tem entrado bem no time do Internacional. Esse rapaz foi revelado pelo Flamengo. Aí ficou 4 anos na Coreia. Voltou para o Internacional, tem apenas 24 anos. Cabeceando ali um desvio, subiu muito o Andrezinho, a bola pegou do lado da cabeça, meio na orelha, né? Ontem nós tivemos também a vitória do Cruzeiro sobre o Vitória no Barradão por 2-0. Nesse jogo, inclusive, saiu o primeiro gol do campeonato, feito pelo Marcelo Moreno. E nos aflitos, o Náutico venceu com 2 gols do Geraldo, o Goiás por 2-1. Foram os jogos do sábado, desta primeira rodada do Brasileirão 2008. Aí Andrezinho. Fez a jogada na direita buscando o Ji-Paraná. Bola espirra, sobra no Andrezinho. Vem Leandro Amaral, ele devolve no Ji-Paraná. Passa o Yarley ali mais à direita. Recebe e devolve no Andrezinho. O Andrezinho dominando do lado direito. Vai se apresentar o Jonas. Ali tocou no Yarley. Ficou marcado, chegou chutando o Leandro Bonfim. E o juiz está parando e marcando a falta. O Leandro estava na jogada. Tá certo. Ele nem deu a lei da vantagem para não deixar a bola de neve crescer. Olha a forma como o Leandro Bonfim entrou. Olha ali. Atitude absolutamente imprudente do jogador do Vasco da Gama, totalmente desnecessária. O Leandro Bonfim me parece que foi o que tocou mesmo, mas o Jonilson também entrou chutando forte demais, hein? Mas o cartão foi pro Bonfim mesmo, né? O Ilan pode confirmar pra gente, ou o próprio Glauco Paza, porque os dois chutaram. Leandro Bonfim que atingiu, me pareceu que a falta, inclusive marcada, foi a do Leandro Bonfim. O árbitro reserva também está em dúvida, acha que foi pro Leandro Bonfim. E vem Internacional com o Yarley pela direita. Na grande área, Andrezinho, também o Adriano. E escanteio para o Internacional. Passamos de 10 minutos do primeiro tempo. O Internacional que não vence uma partida na estreia de brasileiros há 10 anos. E a última vez foi logo num Grenal, em 1998, 1-0 sobre o Grêmio. Gol marcado pelo Christian. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio o Andrezinho. Aí você vê o uruguaio Sorondo, que está voltando depois de uma cirurgia no joelho. Se machucou num jogo contra o Vasco ano passado, coincidentemente. O Sorondo vai lá para a grande área. O grandalhão Tite também vai. O Sorondo tem 1,90 m. Essa é outra orientação da CONAF. Não permitir o agarra-agarra na área. Vamos ver como é que os árbitros vão controlar, né? O puxa para lá, puxa para cá. Aí vem cobrança. E é só tiro de meta para o Vasco da Gama. Será possível, Renato Marcílio? Você está confiante que a gente vai diminuir o agarra-agarra? Tirar vai ser impossível. Agora, diminuir não resta a menor dúvida. Basta que os árbitros tenham essa atitude preventiva de chamar a atenção dos jogadores que estarão atentos ao que acontecer ali dentro. A tendência é diminuir. Depois se marcar uns 2, 3 pênaltis assim, também ajuda, né? Sem dúvida que a solução está aí, né? Quer dizer, o ato de avisar é para que não haja reclamação posterior. Exato. Quando um pênalti for apontado. Por sinal, o Salve Spínola, que marcou falta nesse ataque do Vasco aí, quando dá a recomendação da FIFA em relação ao carrinho, o primeiro jogo que ele apitou foi um São Paulo e Santos, com 1 minuto houve um carrinho e ele expulsou. Cumpriu imediatamente a regra do jogo. Foi o Ávalos, né? Se não me engano. É, o Ávalos, que hoje está no Barueri, né? Exatamente. Aí sai jogando o goleiro Renan. 3 jogadores do Internacional foram contaminados com hepatite A. Um deles, o Renan, está voltando hoje, inclusive, ao time. Wagner Diniz não alcança. Lateral para o Inter.
Luiz, Diga. venta bastante aqui embaixo, a temperatura cai um pouco. Os jogadores do Vasco aqui que estão na reserva começaram apenas com a camisa de jogo sentados no banco de reserva. Mas ficaram com frio e agora o Roberto, goleiro reserva, foi buscar casacos pesados para todos eles e foi aplaudido na volta quando trouxe os abrigos. Tá voltando da posição de impedimento. O Adriano é o que está marcando o assistente, atendido pelo Salvio Spínola. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, eu sou pré e sou vivo. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta com o Domingão do Faustão e na sequência o Fantástico. E hoje uma entrevista exclusiva, surpreendente, reveladora. Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela, morta em São Paulo, na noite do dia 29 de março, fala com exclusividade ao Fantástico. Ela conta, a Patrícia Poeta, detalhes daquela noite, manifesta suas suspeitas e revela que mal tinha contato com o pai da menina. Hoje, no Fantástico, a partir das 8h30 da noite. Outra recomendação, que os técnicos passassem instruções e voltassem para os bancos. Você observa que o Abel está lá no limite da área técnica e o mesmo acontece do outro lado com o Antônio Lopes. O Antônio Lopes deu uns passinhos para trás agora, mas ele está da metade para frente da área técnica dele. Veja aí. Essa é uma outra orientação, ou seja, passar instrução e no máximo, Marcília, ficar em pé ali do ladinho do banco. Que é o que determina a regra também, né? Quer dizer, nada diferente que já estabelece a lei, como eu falei antes. Agora, essa vai ser dura, porque se criou essa cultura na América do Sul, né? Isso já há mais 10 anos dos técnicos ficarem na beira da área técnica. Eduardo recuando lá para o Thiago. Aí vai ser o jogador à esquerda com o Jonilson. Os primeiros movimentos para você do Campeonato Brasileiro, que está só começando. Vai terminar no dia 7 de dezembro. Campeonato por pontos corridos. O time que vencer mais é o campeão brasileiro. É o 6º ano consecutivo no Campeonato por pontos corridos. No ano passado a média de público chegou a quase 18 mil pagantes por partida. A maior dos últimos 16 anos. Em um Internacional que vai vencendo por 1-0 o gol do zagueiro Sidney. Logo a 2 minutos. Ji-Paraná. Lateral para o Inter. Chegada do Leandro Bonfim. O Ji-Paraná vai deixando o lateral. Aí você vê o Antônio Lopes. Aí tudo bem, olha. Porque o técnico, quando ele está em pé ali no banco, pertinho do banco, em pé, ele acaba tendo uma visão melhor do jogo. Por isso a tolerância da regra. Se ele ficar bem pertinho do banco, não lá na frente, na área técnica, próximo do assistente, está permitido. Então ele tem que voltar a ficar do ladinho do banco. Agora até já andou um pouco mais, né? O Abel está mais à frente, está no meio da área técnica. Enfim, por enquanto essa determinação não está sendo cumprida. E momentos antes do jogo começar, eu vi o árbitro chamando o Antônio Lopes para passar essa orientação. Agora, quem tem que controlar é o quarto árbitro, né? Para isso ele está ali. Que é o Vinícius Costa da Costa hoje. Aí sai jogando o Andrezinho. Tenta fazer o giro o Andrezinho. Acompanhou o Rodrigo Antônio, ele tocou bem para o Adriano. Aí tentou para o Yarley Eduardo. Domina bem, sai jogando com o Moraes. Aí Moraes domina no círculo central, tentou para o baixinho Madison. A recuperação do time do Internacional pela direita, se manda o Jonas. Aí Yarley vai para a grande área, Andrezinho passa na ponta esquerda. Adriano foi pelo centro, levantamento para o Adriano. Jorge Luiz tira de cabeça. Lateral para o Inter na direita, vai lá o Jonas para fazer a cobrança. Você viu de passagem o Adriano. Aí o Yarley. Outra vez o Jonas. Mais uma vez o Yarley. Trabalha com o Jonas. Ajeita pela direita. Ji-Paraná tenta o cruzamento para o Adriano. Foi muito forte, passou por todo mundo. Wagner Diniz chega ajudando lá atrás, dá um toque pelo meio. Aí Rodrigo Antônio arrumou para o Leandro Amaral. Quem chega é o Sorondo. Jorge Luiz queria a falta. O time do Internacional no Adriano mandou seguir o Salvio. Eduardo para o Leandro Amaral, voltando para buscar o jogo. Aí o Leandro Amaral. Mais atrás o Rodrigo Antônio. Rapaz que é volante de origem, está jogando como um dos... Não está bem como zagueiro, né? O Jonilson está se posicionando mais como zagueiro do lado esquerdo. Aí o Jorge Luiz está marcando mais pela direita, como você vê aí na imagem agora. E a bola vai sobrar ali no meio com o Jonilson. O juiz está marcando a falta do Jorge Luiz. O Eduardo está fazendo a sobra. E o Rodrigo Antônio está ali como um volante um pouco mais à frente, talvez, da zaga, né, Falcão? Não está bem de zagueiro como o Lopes chegou a anunciar que seria. Aí vem o Internacional com o Sidney. Tentou o drible, levou para o pé esquerdo. Eduardo parou bem a jogada.
Moraes. Aí o camisa 98 do Vasco tentou pro baixinho Madison lá na ponta esquerda. Nem pro Madison, nem pro Leandro Amaral. Cadê pra decifrar aí? O Vasco tá, o Jonilson tá mais de zagueiro mesmo, né? Tá mais de zagueiro, mais a marcação. Mas acho que independente de ser o Jonilson mais atrás, mais na frente, eu acho que a leitura quem tá fazendo é o Thiago, o goleiro, que tem gritado. Tá muito mole. Isso tá muito mole a marcação. Tá só tratando com muita facilidade. O Yari tem espaço, o Adriano tem espaço. O de Paraná joga sozinho. Então, o Andrezinho faz o que quer. A marcação do Vasco tá ruim. E hoje pela manhã, Felipe Massa venceu o Grande Prêmio da Turquia de Fórmula 1. Segunda vitória do Massa na temporada. E as últimas 3 na Turquia, o Massa levou. E com isso o campeonato está totalmente aberto. O Massa agora está a 7 pontos do líder Kimi Raikkonen, que chegou em terceiro. O Hamilton foi segundo. Daqui a pouco no show do intervalo a gente passa um pouco mais pela Fórmula 1. Vitória brasileira, 7ª da carreira de Felipe Massa. Luiz. Diga, Glauco. Sorondo, que entrou nessa dividida agora, ficou quase 7 meses sem jogar pela cirurgia no joelho esquerdo. E uma curiosidade, ele já vinha treinando há um bom tempo, só que não podia ficar à disposição porque o Inter já tem 3 estrangeiros no time. O Bustos, lateral, que é colombiano, o Orozco, também colombiano, zagueiro, e o Guinha Azul, volante, que é argentino. Aí o Yarley dominando ali pela meia esquerda. Aí tentou fazer o levantamento, boa bola tocada para o Gi Paraná. Foi olhar para o meio, para o posicionamento do Adriano, acabou sendo desarmado. Aí sai jogando o Rodrigo Antônio. Dominando ali pela meia esquerda, tenta levar o time do Vasco, leva com habilidade. Vai se apresentar o Moraes, mais um drible. Tocou na esquerda para o Moraes, estava adiantado em posição de impedimento. E o Salve está marcando o impedimento do Moraes. Foi na ultrapassagem lá pela ponta esquerda. Vamos ver de novo, olha. Veja que a posição dele é boa, é difícil, mas o assistente marcou, Marcílio. É um lance muito difícil, eu até achei que a posição era boa. É aquele lance que a zaga sai e o atacante entra. E nesse cruzamento é que ele tem que marcar se estava ou não em posição de impedimento. De qualquer maneira a bola caiu, terminou na mão do Renan, né? Não daria em nada. Havia possibilidade também de uma falta ali na dividida, mas ele estava com a mão espalmada, indicando que era indireto o impedimento. Então, até porque no momento do lançamento há o impedimento, né? A falta acontece no momento subsequente. Então vale a primeira marcação. O Jorge Luiz se enrolou ali e perdeu. Categoria do Adriano. O Andrezinho também quis entrar na onda da categoria ali, acabou devolvendo mal. Aí o Moraes. Ela fica com o Eduardo. Marcação individual em cima do Moraes, implacável. Wagner Diniz. Tem a falta do Tite sobre ele. Garoto Tite que deve jogar na quarta-feira. Olha, quarta-feira, Copa do Brasil. Meio de semana, né? Copa do Brasil e Libertadores. Na quarta, logo depois de 2 caras. Na Globo você vai curtir. Na Libertadores, o futebol brasileiro tem o Santos enfrentando o América do México. Tá aí o Abel Braga. E um grande clássico do nosso futebol, o primeiro jogo no Morumbi, quarta-feira, São Paulo e Fluminense. Na Copa do Brasil, os 2 times que estão jogando aqui estarão em campo. Na quarta-feira à tarde, em Maceió, o Vasco pega o Corinthians Alagoano. É uma vantagem de 4 gols, 5-1 venceu o Vasco. E o Internacional joga na Ilha do Retiro, na quarta-feira, às 9h50, contra o Sport. O primeiro jogo foi 1-0 para o Inter. E se eles passarem, se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil. Que ainda tem Botafogo e Atlético, Corinthians e São Caetano. Botafogo e Atlético Mineiro. Rodrigo Antônio foi desarmado. Chegou em cima ali o Derlei. É outro jogador grandalhão. Tem 1,87 m. Veja ele aí. Fininho. Vai lá o Wagner Diniz arremessando. Buscando o Allan Kardec. Foi na marcação o Sorondo. Deu um toque e sai jogando o Sidney. Aí arruma para o Yarley. Tocando mais atrás no Jonas. Aí tentou levantamento para o Sidney. Lá na ponta direita. Olha o que ele fez. Ganhou, botou na frente, mais um drible. Foi brigar pela bola, Eduardo sai jogando para o Vasco. Na sequência, o Gi Paraná chegou com tudo, mas o lateral é do Vasco. Sidney, 18 anos apenas. Mostra que tem categoria. Ele é tratado como uma promessa mesmo aqui no Beira-Rio, né, Falcão? Desde o primeiro dia que ele apareceu para jogar. É tratado como uma promessa, o Internacional investe muito nele. O Internacional hoje tem 4 jogadores de zaga. Esse que foi na bola, o número 8, o Derlei, e mais os 3 zagueiros, que é o Peçanha, o Sorondo e o Sidney, e mais o Tite. Então o time do Internacional tem uma boa marcação atrás e tem essa saída aí que está dificultando o Vasco. Aí o Tite tentou pro Gi Paraná, girou, bateu, Thiago defendeu, escapou. Vamos ver o que vai fazer o Jonilson. Olhou para lá, olhou para cá e decidiu jogar para a lateral.
Chegou com tudo o Inter de novo. O Ji-Paraná, olha a girada de corpo sem tocar na bola, ele furou na hora do chute. E o Thiago ficou buscando a bola e passou os dedos ali na bola e não conseguiu defender. Mais um lateral para o Inter aqui na ponta esquerda, 22 minutos e meio. Aí o Antônio Lopes gritando muito com o time. E aumenta mesmo o vento aqui. Você observa na camisa dos jogadores. Olha só como venta aqui no Beira-Rio. Ventinho gelado. Andrezinho. Olha o Jonas e Arley. Devolveu para o Ji-Paraná. Ficou caído agora o Leandro Bonfim. Ele foi na dividida. Ficou sentindo, foi travar o chute do Ji-Paraná. Chegou com muita força. E o Salvio marcou falta na jogada do Ji-Paraná. Afinal, o Leandro Bonfim tirou a bola e foi atingido, né, Marcílio? Foi isso que ele marcou, a falta do Ji-Paraná. Na realidade, ele não teve a intenção de fazer a falta. Ele foi chutar a bola. O Leandro Bonfim chegou antes, deu aquele toquezinho e a perna dele ficou na frente e acabou sendo atingido pelo jogador do Internacional. A falta aconteceu, né, mas sem nenhuma intenção por parte do jogador do Inter. Quando ele virou o corpo, o Ji-Paraná, ele ficou procurando a bola, né? Olha a força que ele bota. Se acerta em cheio também, mas o Thiago estava bem próximo da jogada, ele com os braços abertos. E depois o Thiago ficou puxando a bola, vem aqui! Ela não vinha. Ele desistiu do lance, achou que o Thiago já tinha liquidado com a parada, né? E a bola ficou ali, solta. Eu falava há pouco que o Internacional nos últimos 10 anos não estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Foram 7 derrotas e 2 empates. Por sua vez, o Vasco conquistou 2 vitórias nesses últimos 10 anos em jogos de estreia. Em 2002, um 2-0 sobre o Figueirense e o ano passado 1-0 sobre o América em Natal. Aí sai jogando o Yarley. Sidney, o autor do gol. Faz o levantamento muito forte, tranquilo. Vai chegando o Jonilson. Tá ali meio de quarto zagueiro o Jonilson. A posição dele ali. Mas você vai ver os 3 zagueiros do Vasco aí. O Jonilson, depois o Eduardo e mais aqui embaixo do vídeo estava o Jorge Luiz. Rodrigo Antônio, tá jogando no meio mesmo. Aí vem o Rodrigo Antônio. E tá marcada a falta. O Peçanha foi, visou a bola e tal, mas acabou atingindo. Olha só, tenta a bola e atinge em cheio o jogador do Vasco. Peçanha, que tem apenas 18 anos, vem dos juniores, está estreando. No momento que o Ji-Paraná recebe cartão amarelo. Cartão amarelo para o Ji-Paraná. Foi pelo lance no Leandro Bonfim. Então, Peçanha, que eu achei que fosse ser punido, não foi não, pela falta que fez em cima do Rodrigo Antônio. Vai lá o Madison na cobrança da falta na intermediária. Madison que está jogando na ala esquerda. Fez o levantamento, Jorge Luiz não tocou. Apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Aí o goleiro Renan, apenas 23 anos, recuperado de hepatite, está voltando hoje ao gol do Internacional. O Klemer recuperou a condição de titular no gol do Inter. Aí o Yarley tentou a bola, linda bola na esquerda para o Adriano. Adriano domina, vai para cima do Jorge Luiz. Saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O Adriano tem 26 anos. Brilhou no futebol paranaense há 2 anos, na DAP. Foi vice-artilheiro do campeonato e veio aqui para o Internacional. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro será no outro fim de semana. Aí você está vendo o Allan Kardec. Ele está 18 minutos sem tocar na bola. Ou ficou 18 minutos sem tocar na bola. Do minuto 1 até os 19. Centroavante, homem de área, às vezes passa o jogo inteiro, toca na bola 4, 5 vezes, faz 2 gols, resolve a parada. Pois é, o Leandro Amaral também não deve estar muito longe disso, não. Por quê? Porque o principal jogador do Vasco, jogador criativo, o Moraes está sendo muito bem marcado e ninguém ajuda. E o Ara tem que aparecer mais. Tanto o Madison pelo lado direito como o outro pelo lado esquerdo do Vasco tem que aparecer pro jogo. Não estão fazendo isso. E aí fica tudo em cima do Moraes. Como o Internacional faz uma boa marcação no meio, a bola não vai chegar nos 2 atacantes nunca.
Aí você vê o trabalho do Tite, foi travado pelo Wagner Diniz, o lateral é do Inter. O Wagner está reclamando da marcação do lateral pelo assistente a favor do Inter. Exatamente, o Wagner Diniz poderia aparecer um pouco mais na frente, está muito trancado e aí não tem jogada de fundo para os dois atacantes. Eduardo dá um chutão lá pro ataque, vai subindo o Allan Kardec. Bola passa por ele, Sidney. Vira o jogo na direita pro Peçanha. Aí se apresenta no sistema defensivo do Internacional o garoto Peçanha. Recuando pro Renan. 27 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Por enquanto, gol apenas no jogo do Ipatinga contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol do Léo Medeiros para o Atlético Paranaense. Jogador de confiança do Ney Franco. Tirou do Léo Medeiros do Ipatinga, levou para o Flamengo e levou para o Atlético Paranaense. Olha lá o Léo Medeiros. Eduardo. Falta cometida pelo Adriano na saída do Eduardo ali. É o que está marcando o Sálvio. Jogo de poucas finalizações até aqui. O Vasco só finalizou uma. O Internacional finalizou 3. Na cabeçada do Sidney fez o gol a 2 minutos. Subiu o Leandro Bonfim, brigou com o Gi Paraná, a bola vai sobrar mais atrás. Aí o Derlei. No vazio o Derlei. Foi o Moraes, ganhou. O juiz está marcando a falta. Os jogadores do Inter, a torcida, todo mundo reclamando que não houve a falta. Está mostrando ali, fazendo o gesto da bola, mas o Sálvio está enquadrando aí o Derlei. Vamos ver se foi falta. Olha lá, Marcília. Empurrou com o braço. E derrubou o jogador do Vasco. Aí ficou fácil de ficar com a bola, né? E aí aponta para a bola dizendo que não fez falta. Aí a cobrança do Jorge Luiz, ele fez o levantamento, vai bem o Renan. Na verdade, quem cobrou mesmo foi o Leandro Bonfim. Aí a bola ficou na esquerda, quem sai jogando é o Andrezinho. De pé direito, tentou pro Yarley. Thiago fora da grande área, mas está marcado o impedimento. Ó, do Yarley eu tenho dúvida. O Andrezinho talvez estivesse mesmo, mas... Olha o Andrezinho. Olha o Yarley passando, hora do passe. E aí, Marcílio, o Andrezinho participa do lance? Não, a bola é pro Yarley, direto. O jogador em posição irregular era o Andrezinho, que não participava. Se precipitou o auxiliar Evandro Luiz Silveira. O Salve ali fez ponderações ao Yarley e vice-versa. Aí o Leandro Amaral tocando de cabeça para o Allan Kardec. Agora, o Falcão, o Vasco claramente tem uma dificuldade tremenda de fazer a passagem ali na criação, exatamente onde o Vasco tem um meia, que é o Moraes. Jogador de qualidade técnica até reconhecida, mas não está conseguindo tramar, fazendo chegar a bola ali, né? E aí a responsabilidade são dos jogadores que estão do lado do Moraes, porque se ele está bem marcado, vai lá, Luiz, vai lá. Se ele está bem marcado, os companheiros têm que ajudar a tocar para a bola, para ele aparecer, para que ele possa fazer 1-2, jogar de primeira. Não, ele está bem marcado e os seus companheiros não o ajudam, o que dificulta ainda mais, porque o Derlei, que é o marcador, só tem o objetivo de não deixar o Moraes jogar. E o Moraes tem que jogar, driblar o Derlei, organizar e meter a bola para os dois jogadores da frente. Então aí tem que aparecer os outros do time, não tem que aparecer. Quando você fazia uma marcação individual, o que você não... Você quase não fazia, né, Falcão? Eu quero nem botar você. Já fiz, como jogador de volante, primeiro homem, eu já fiz, cansei de marcar na época. O que você não gostava que o cara que você estava marcando individualmente fizesse? Saísse para os lados, me levasse para dentro da minha área, quer dizer, o Moraes levar o Derlei para cima do Sorondo. Tem que ser inteligente para fugir da marcação e fazer os teus companheiros jogar. Não está acontecendo isso. Teve treinador que te botou para fazer marcação individual, Teve, né? Afinal era volante, né, Falcão? Tinha que marcar, mas eu acho isso interessante. Não, porque tinha uma vantagem. Às vezes você marcava o principal jogador do time, adversário, e quando você roubava a bola, você saía e ele não te acompanhava. E aí você jogava livre. Vai jogando aí o Moraes. Em cima dele ali o Derlei, né? Aonde vai o Moraes, o Derlei acompanha. Lateral pro Vasco na direita. Hoje no Domingão do Faustão tem a grande final da Dança dos Famosos. Cristiane Torloni ou Rafael Almeida. Quem vai vencer essa emocionante competição? Hoje, depois do futebol, na segunda parte do Domingão do Faustão. Mais um lateral ali pro Vasco. O Jonilson vai deixando pro Wagner.
Moraes tenta se desmarcar e em cima dele o Derlei. Wagner Diniz não tem opção. Agora se apresentou o Jorge Luiz, ele domina. Trabalha com o Leandro Bonfim. Aí Madison do lado esquerdo. Madison, que é meiga de origem, estava emprestado ao Boa Vista. E o Lopes repatriou o jogador, apostando no Madison na ala esquerda. Aí o toque do Andrezinho em profundidade para o Adriano. Eduardo chega e joga essa bola para a lateral. 32 minutos. O Madison estreou na posição na última partida contra o Corinthians de Alagoas, foi aprovado e mantido. Apenas o Edmundo dos titulares do Vasco não está jogando hoje. O Edmundo ficou no Rio. Há um entendimento no Vasco, né? Que o Edmundo deva jogar uma vez por semana. É evidente que haverá situações especiais e o Edmundo poderá jogar mais de uma vez por semana. Mas claramente, olha o time do Inter aí chegando pela direita. Vem cruzamento para o Adriano Eduardo. E é escanteio. Agora, se essa bola não sai, hein, Marcelo? Exatamente. Ele tinha passado a bola premeditadamente para ali. Ele passou para o goleiro. Calma, Thiago. O Thiago foi com a mão. Que sorte ele deu nessa bola ter saído. E ele ainda queria que a bola não tivesse saído. Ia ser falta quase dentro do gol, né? Ia ter que trazer a bola para a linha da pequena área para bater esse tiro. Viu que é o desconhecimento da regra, né? Impressionante. Ele ficou torcendo para que a bola não tivesse... Segurou, trouxe ela sobre a linha e ficou mostrando para o assistente. E tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Salve Espínola chamando a atenção do Eduardo com o Sorondo. Não quer o agarra-agarra. Qualquer hora dessa vai apitar um pênalti, hein? Aí vem cobrança do Andrezinho. Levantamento. Leandro Amaral lá atrás subiu e tocou de cabeça. Aí o Madison. Recuando, tocando mais atrás. Leandro Bonfim tentou na ponta esquerda para o Moraes. Em cima dele vai o Derlei. Moraes tentou a devolução para o Madison. Gi Paraná chega tocando para a lateral. É gol no Engenhão, é gol do Botafogo no jogo contra o Sport. Gol de Jorge Henrique, 1 para o Botafogo, 0 para o Sport. Dois times envolvidos também na Copa do Brasil, né? Sport que não vai ter o Romerito na quarta-feira, um dos jogadores mais importantes do time. O jogo está acontecendo no Engenhão e o Botafogo faz 1-0. Propósito desses agarrões dentro da área, Luiz, no jogo hoje em que o Inter de Milão poderia ter sido campeão do Júlio César, do Maicon, teve um pênalti assim, 2-2, um agarrão, o juiz pênalti. E aí o jogador da Inter bateu e o goleiro adversário pegou. Se faz o gol, ganha o campeonato. Um pênalti assim, se agarrar e o juiz deu. É, porque o Salve já avisou 3 vezes no jogo, né? Antes da cobrança do escanteio. Aí o Moraes tocando pelo meio, buscando o Leandro Bonfim. 35 minutos do primeiro tempo. Já o show do intervalo. Tem gol no Engenhão, tem gol no Ipatingão. Atlético Paranaense 1-0 no Ipatinga. Botafogo 1-0 no Sport. Aí o Jorge Luiz fez o levantamento para o Leandro Amaral. Dividida, chegou rasgando o Sidney. Aí a bola fica com o Yarley. Mais atrás no Tite. O Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, mãe merece toda a nossa dedicação. A participação dos internautas, mandando mensagens, enviando perguntas, interagindo conosco pela internet, pela grande rede. Vamos à participação do internauta de hoje. Falcão, o grande problema do Vasco está no setor defensivo? A pergunta vem de Guarapari, no Espírito Santo. Esse é um dos lugares mais bonitos do litoral brasileiro. O Fábio está perguntando para você, Falcão. Pois é, Fábio, o problema do Vasco também está ali, mas está porque os 3 zagueiros estão muito distantes dos jogadores de meio campo. Então tem um espaço que o Yarley trabalha, que o Andrezinho trabalha com muita facilidade. Mas acho ainda que o maior problema está na articulação. O Vasco não consegue articular, consequentemente não chega nunca no gol do Internacional. Hoje embarque nas confusões de um taxista boa praça que adora falar da vida dos outros. Faça a sua história, hoje depois do Fantástico. Aí o Eduardo. Tentou para o Rodrigo Antônio. Moraes recebeu, tentou ganhar do Derlei, mas houve a falta do Peçanha. Tem que levar cartão. Sobre o Rodrigo Antônio é o que vai acontecer. A falta foi parecida com a anterior, inclusive. Para ele... Ainda bem que ele foi poupado do cartão na outra. Foi correto, né, Marcília? Correto, bem marcada a falta e bem aplicado o cartão. Aí o toque do Moraes para o Leandro Amaral. Peçanha de novo, mais uma falta.
A repetição de faltas também deve ser combatida. Orientação do Sérgio Corrêa, presidente da CONAF, que é a Comissão Nacional de Arbitragem. Moraes devolveu para o Wagner Diniz, na linha de fundo, cruzamento. Vai voltar no Moraes, levou para o pé direito, preparou o chute, foi desarmado pelo Derlei. É aplaudido pela torcida o Derlei. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, seu limite de crédito com aumento automático. E hoje no Fantástico, uma entrevista exclusiva, surpreendente, reveladora. Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela, morta em São Paulo, na noite do dia 29 de março, fala pela primeira vez para a televisão. Ela conta a Patrícia Poeta quais foram as últimas palavras que disse para a filha. Relata como foi o dia em que Alexandre Nardoni a ameaçou de morte. E confirma que a madrasta de Isabela sentia ciúmes dela. O Fantástico começa depois da segunda parte do Domingão do Faustão. E ainda você vai curtir os gols da primeira rodada do Brasileiro. O primeiro gol, o primeiro lance curioso, o primeiro lance polêmico. Tadeu Schmidt com toda a equipe do Fantástico, trazendo a cobertura do esporte no fim de semana. Um destaque especial para a primeira rodada do Brasileirão no Fantástico. Aí o Yarley recebendo ali pela meia esquerda, Adriano passou, Jonilson acompanha, aí Jorge Luiz, Yarley tentou levar, olha o Yarley, clareou para o pé direito, trouxe para o esquerdo, bonito lance, rolou para o Andrezinho, cortou bem colocado lá atrás o Rodrigo Antônio. Aí o Moraes tenta encaixar a saída de bola, Derlei implacável na marcação, ele tentou para o Allan Kardec, quem se apresenta é Sorondo. Vai jogando na esquerda com o Tite. E agora, falta do Moraes. É lance de cartão, o Moraes, o cara vai perdendo a paciência, né? Sem razão, evidentemente. Aí faz uma falta dessa e tá punido com o cartão amarelo, Marcília. Olha, ficou barato pro Moraes, hein? Ficou barato pro Moraes. Olha, ele entra com o pé em cima. O fato de não ter acertado em cheio não minimiza a atitude que ele tomou. Esse carrinho, Marcília, a gente vê o número de faltas aí, tá dentro daquela recomendação do Sérgio Corrêa para expulsar? Não, tá dentro da regra, que a forma como ele entrou é absolutamente grosseira, desnecessária, no meio do campo. Era lance, inclusive, para cartão vermelho. Ah, porque não acertou. Graças a Deus que não acertou. Mas a regra fala em atingir ou tentar atingir justamente para preservar quem está jogando futebol. Inadmissível o que o Moraes fez, que é um jogador de qualidade, né? Passamos de 40 minutos no jogo de 4 cabeçadas a gol. 4 finalizações, 4 cabeçadas, né? O Vasco tem bons cabeceadores, caso do Allan Kardec, do próprio Jorge Luiz, e o Internacional um monte de jogadores grandes em campo aí. Como esse que está cobrando o lateral aí, o Tite, tem 1,87 m. Falta do Adriano, em cima do Rodrigo Antônio, tá, do Andrezinho, tá reclamando, dá uma risadinha pro juiz, mas a falta tá marcada em favor do Vasco da Gama. O Internacional, ano passado, jogando aqui no Beira-Rio, foram 12 jogos. Aliás, perdão, foram 12 vitórias e 5 derrotas, um aproveitamento de quase 70% dos jogos aqui no Beira-Rio. O Vasco não teve um bom ano de visitante não, viu, Glauco? Foram 4 vitórias apenas, 9 derrotas, 32% de aproveitamento. Pois não? Ia dizendo que nessa temporada o Inter perdeu apenas um jogo em casa para o Juventude, na primeira fase do Campeonato Gaúcho, 1-0. Leandro Amaral tentou o toque para o Moraes. Andrezinho fica com a bola. Gi Paraná vai chegando na dividida. Bola espirrada, vai ficar lá com o Antônio Lopes. Mostrou até uma certa categoria, professor. Lopes, que não foi jogador de futebol profissional. Aí o Eduardo. Dá um chutão lá pro ataque. Vai subindo o Allan Kardec. Ele e o Sidney. Aí o Madison. Em cima da marcação do Jonas. Rolou mais atrás. Aí o Jonilson, que tá de zagueiro hoje. Peçanha, dá um toque pro Yarley. Vai o Jonilson, se antecipa, ganha com falta do Yarley. É o que tá marcando o Sálvio. 41 minutos e meio. Bola em movimento, não pode. Tem que cobrar com a bola devidamente parada. Aí o Sálvio Espínola Fagundes, da FIFA, da Federação Paulista. Aí o Jorge Luiz. Nenhum chute a gol no jogo. 4 finalizações a gol, 3 do Inter, 1 do Vasco, todas pelo alto, todas na jogada de bola levantada. Aí o Tite fez o levantamento para o Gi Paraná, velocidade, Thiago saiu da grande área. Deu um toque no vazio para o Madison, mas botou muita força. Lateral Inter.
Aí o Jonas acabou esperando que os companheiros se posicionem adequadamente. O Só atrapalhando um pouquinho ali o Jonas. Aí ele vai para a cobrança do lateral, pro Yarley. Tentou rolar, boa bola pro Adriano, devolveu pro Yarley, girou, bateu pro gol. A bola vai à linha de fundo em escanteio. O Eduardo fechou a marcação e foi importante, né? Porque tocou nele a bola. E olha que o ano passado, nesse jogo aqui no Beira-Rio, fez um golaço de bicicleta. Em cobrança de escanteio. Aí você está vendo o camisa 6, Tite. 43 minutos. O Tite, 1,87 m. Está sendo marcado pelo Allan Kardec, um dos grandalhões do Vasco. Vem levantamento. É mais um escanteio. Vai lá o Andrezinho na cobrança. Outro grandalhão, esse aí, o Sorondo. 1,90 m. Marcado pelo Eduardo em cima dele ali. Acompanhando os passos do uruguaio. O lateral favorece o Inter. Finzinho do primeiro tempo no Beira-Rio. Sidney fez o gol do jogo, o Internacional vai vencendo. Esse aí é o Sidney, o camisa 3. Lateral para o Jonas de novo. Yarley. Escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Chegando lá o Gi Paraná para fazer a cobrança do escanteio para o Internacional. E tome bola levantada para os grandalhões. Sorondo na grande área, Sidney também, olha o Sorondo subindo. O Thiago foi lá no segundo andar para fazer a defesa. 44 minutos do primeiro tempo. Adiantou muito Leandro Amaral, tocou sutil, a bola para o Kardec, devolveu para o Leandro Amaral, arrumou para o Jonilson. Recebe na direita o Rodrigo Antônio. Tentou o passe para o Wagner Diniz, está marcado o impedimento do Wagner Diniz. Bom, Paulo Roberto Falcão. Primeiro tempo de 1-0 para o Internacional, incrível. Um jogo que nós não tivemos chutes a gol, só cabeçadas a gol, Falcão. Quando você diz isso, dá até para deduzir que o jogo, talvez o resultado mais justo fosse um empate. Mas acho que se tivesse que ter um vencedor nesse primeiro tempo, o Internacional, que marcou melhor, chegou um pouco melhor, mas conclusões quase que zero dos dois times. O jogo tecnicamente não é bom. 2 minutos. E no lance do Wagner Diniz não havia impedimento, Marcílio? Não havia, o Wagner Diniz sai, corre antes do lançamento. Por trás da linha da zaga do Internacional, errou o auxiliar Nilson de Souza Monção. (45:20), nós vamos a 47, finalzinho de primeiro tempo. O Atlético Paranaense vai vencendo o gol do Léo Medeiros, o Ipatinga, lá no Ipatingão. Só tiro de meta pro Vasco. E o Botafogo, gol do Jorge Henrique, vai ganhando o Sport Recife no Engenhão por 1-0. Curitiba e Palmeiras dá 0-0 no Alto da Glória, em Curitiba. 6:10, Flamengo e Santos com portões fechados no Maracanã. Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão. Dois times envolvidos com Copa do Brasil e Libertadores. O Fluminense também vai com um time de garotos para esse jogo. E a Portuguesa de volta à Série A, recebendo o Figueirense no estádio do Canindé, também às 6:10. Que giro fez o Andrezinho, ganhou do Rodrigo Antônio. E Arlen no centro pedindo. Jonilson subiu e tirou de cabeça. Leandro Amaral arrumando para o Moraes. Derlei implacável na marcação, falta do Derlei. Abraçou literalmente o Moraes. O Moraes tem pressa ali na cobrança de falta, mas 46,5. Arbitragem do Salve no primeiro tempo, Marcília? Tecnicamente sem problema, disciplinarmente deixou a desejar. Peçanha levou um cartão amarelo quando era lance de 2 cartões amarelos seguidos, que ele foi poupado, ou seja, seria um vermelho. E o Moraes, uma entrada duríssima, violenta, desleal, que levou um cartão amarelo quando deveria ter levado o cartão vermelho. E agora um amarelo para o Tite. Número 6 do Internacional pela falta. Aí o Leandro Amaral. 47 minutos, estamos por conta do árbitro, Wagner Diniz. Eduardo está curtindo uma de centroavante, olha ele aí, recebeu, girou, bateu pro gol, primeiro chute a gol, defendeu o Renan.
No momento em que apita, salve Espínola Fagundes, fim de papo no primeiro tempo. E o show do intervalo começa com os repórteres da Globo, Glauco Paza e o José Ilan. Vou ver aqui o Andrezinho. Andrezinho, bom resultado para um time que não tem lá um grande entrosamento, né? Claro, isso prova que o grupo tá unido. Acho que fizeram um bom primeiro tempo. Não tem entrosamento, mas quantas vezes a gente já chegou para fazer o segundo gol, eles não tiveram chance. Acho que está de parabéns. Pelo pouco tempo de treinamento, a equipe está com o espírito que tem que ter. Zé Ilan. Aqui ao lado do Leandro Amaral, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o primeiro tempo. Um do outro, muito atrás, dando espaço. A gente tem que marcar mais pressão, marcar em cima, jogar um pouco mais. A gente praticamente não teve chance de gol, então é apertar mais a marcação, diminuir os espaços para a gente jogar também. É isso aí. Tudo dito aí pelo Leandro, Luiz Roberto. José Ilan, Glauco Paz, os repórteres da Globo, estamos no show do intervalo aqui no Beira Rio. Presença boa do público, faz uma tarde fria, é verdade, em Porto Alegre, mas agradável, 17 graus, agora caindo a temperatura. Mas agora a gente vai fazer contato com a Patrícia Poeta. Daqui a pouco tem a segunda parte do Domingão do Faustão, na sequência o Fantástico. A Patrícia Poeta, uma das apresentadoras do Fantástico, fez uma entrevista para o programa de hoje com Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela, morta no último dia 29 de março. E a Patrícia Poeta pode nos contar quais são os destaques dessa entrevista, os pontos importantes, que será mostrada na íntegra logo mais no Fantástico. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Luiz Roberto. Olha, o início da entrevista foi bastante difícil, porque a Ana Carolina estava ainda muito nervosa, ela ficou emocionada em vários momentos da nossa conversa. E a Ana Carolina de Oliveira me deu uma entrevista surpreendente e reveladora. Ela falou da sua relação com o pai de Isabela, Alexandre Nardoni, e também com a mulher dele, Ana Carolina Jatobá. Comentou a entrevista que ambos deram ao Fantástico em 20 de abril. A mãe de Isabela também narrou com todos os detalhes o momento em que encontrou a filha caída no jardim do edifício London, pouco depois da menina ter sido jogada do 6º andar. Ela contou também quais foram as últimas palavras que disse para a filha. E revela suas suspeitas. Será que ela acredita mesmo que o pai e a madrasta estão envolvidos no crime? A resposta para essa e outras perguntas é o que você acompanha junto com a gente logo mais no Fantástico, que começa logo depois do Faustão. Luiz Roberto. Ok, Patrícia. No Fantástico de hoje, com a Patrícia Poeta, com Zeca Camargo e também com o Tadeu Schmidt, trazendo os gols do Brasileirão. Olha, tudo sobre o esporte no fim de semana. O primeiro gol, o primeiro lance bizarro, o primeiro lance engraçado, o primeiro lance bacana, o drible mais legal do fim de semana, daqui a pouco, no Fantástico, muito especial esta noite. Vamos de Baú do Esporte agora, vamos abrir a tampa do baú. Olha, o personagem do Baú do Esporte tá impossível, né? Tá vivendo um grande momento no Internacional. Ele é nosso personagem de hoje do Baú do Esporte. Estamos falando, evidentemente, do Abel Braga. Nós vamos ver agora imagens do Abelão nos tempos de jogador e mostrar que ele não tinha vocação apenas para jogar bola, não. Léo Batista. Os múltiplos talentos de Abelão. O carioca Abel Carlos da Silva Braga era um zagueiro viril. Não à toa recebeu a alcunha de Abelão. Esse título, aliado ao espírito de liderança, o levaram à seleção brasileira. Entre os grandes clubes do Rio, só não jogou pelo Flamengo. Mas era a Cruz de Malta o pendão da família Braga. Vasco da Gama, clube do meu coração, da minha família. Nós embarcamos às 15... Abel também tinha outros talentos. Foi até repórter por um dia no Globo Esporte. A cor diferente deve ser pelo pequeno sufoco que nós passamos aqui uns 5 minutos, balançou bastante. Mas nós estamos aqui. A maior surpresa, porém, veio com uma revelação. O lado sensível do zagueiro que costumava impor medo aos atacantes. O piano que vocês estão ouvindo e que o Geraldo, o Alemão e o Paulo Sérgio estão curtindo tanto aqui é tocado pelo capitão da equipe do Botafogo, o eclético Abel. Muito bem, Léo Batista. Imagens de hoje do Abelão, a gente viu ele ali no piano, na entrevista ao Raul Quanand, Raul Quadros. Tá aí o Abel Braga hoje, alguns cabelos grisalhos a mais, uns quilinhos a mais, assim é a vida, né, Abelão? Grande personagem.
Próxima quarta-feira, Libertadores, Copa do Brasil, você curtindo tudo na Globo, já em fases decisivas. Grandes jogos logo depois de Duas Caras. E daqui a pouco nós voltamos com muito mais no Show do Intervalo. Globo, a gente se vê por aqui. Você que se liga no Show do Intervalo, nós estamos de volta. Beira-Rio, tá vermelhinho Beira-Rio. Falar em vermelho, vermelho na Fórmula 1. Vitória de Felipe Massa no Grande Prêmio da Turquia. Hoje pela manhã, na 5ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vamos ver imagens. Momento que o Lewis Hamilton ultrapassou o Felipe Massa inteligentemente. O Massa não resistiu, até porque o Hamilton estava muito mais rápido, estava mais leve. Fez uma parada a mais que o Felipe Massa. Aí um dos 2 pitstops do Felipe. Ele praticamente dominou a corrida. Claro que rolou aquela adrenalina. Será que o Hamilton vai fazer 3 paradas ou não? Mas pela quantidade de combustível que colocava, depois ficou claro. Aí o Hamilton na última parada dele. E a vitória de Felipe Massa, 7ª na carreira, 3ª na Turquia, 2ª na temporada. Hamilton foi 3º, Hamilton foi 2º, Raikkonen foi 3º. Aí o Felipe comemorando, 3ª mesmo, é isso aí, lá na Turquia. E ele está agora a 7 pontos do líder, que é o companheiro de equipe. O Raikkonen tem 35 pontos, o Massa tem 28 pontos e o Hamilton tem os mesmos 28 pontos do Felipe Massa, mas o Felipe tem 2 vitórias contra uma do Hamilton. Feliz Dias das Mães, te amo por me fazer colorado. Um beijo a todas as mamães do Brasil. Minha mãe que está lá no interior de São Paulo, dona Tianinha. E em nome de todas as mamães do Brasil. Olha o Roberto Falcão. Não tá com frio não, Falcão? Acostumado. Tá acostumado, né? Vamos ver os lances do primeiro tempo, então, Falcão. Vamos lá. E logo de cara um gol de cabeça também, com esse monte de grandalhões, né, Falcão? Mas ele se antecipa, ó, salta bem, coloca a bola de costas. Ele não quis colocar essa bola lá, porque ele não teve nem condição de ver. Ó, ele salta de costas e coloca uma bola. É impossível do Thiago chegar. Mas essa era a jogada principal do Internacional. Bola alta, com jogadores cabeceiam bem. E aqui um lance do Vasco de cabeça mais ou menos parecido com o primeiro gol. Aqui o jogador do Vasco se antecipou bem. O Leandro Amaral fez talvez a única participação dele no primeiro tempo. De Paraná furou na hora do chute. Caiu no pé errado, né? Canhoto, aí caiu no direito, enfim. O Vasco teve dificuldade. Aqui tinha alguma dificuldade. Porque não conseguia articular bem, o Internacional marcava quase que individual alguns jogadores, principalmente o Moraes, que é o jogador mais criativo. Sem o Edmundo, você fica só com o Moraes na criação das jogadas. E o Moraes foi muito bem marcado, pois o Vasco teve dificuldade no setor de articulação. Tecnicamente o jogo não é bom, jogo de muita marcação, de muita pegada, mas tecnicamente ruim. Podemos ganhar medalha olímpica esse ano no futebol, Paulo Roberto Falcão? Se depender da minha torcida, qualidade de jogadores nós temos. Estamos a 89 dias dos Jogos Olímpicos e aqui no Show do Intervalo, hora do Olhar Olímpico. O vôlei se parece com o futebol quando o atacante adversário vai atacar uma bola e eu na defesa tento me esticar. Como o Adriano fez na semifinal do Paulista contra o Palmeiras. Ele esticou para botar a cabeça, aí ele viu que não ia dar, botou a mão e fez um gol de mão. Marcelinho Ougarten, levantador da seleção brasileira de voleibol. Grande Marcelinho. Renato Marcília separou um lance aqui pra gente. Vamos então ao super tiratema, Renato Marcília. Vamos botar em ação o super tiratema. Ataque do Vasco aí a gente tá vendo. Jogada do Rodrigo Antônio. Na hora do passe a posição era boa, muito boa. É rápido, né, Marcília? Exatamente. O lance é rápido, mas a posição era boa. O atacante do Vasco estava perto do zagueiro. E isso facilita a visualização. O problema é quando a distância entre eles é muito grande. Aí para o auxiliar conseguir enquadrar os dois na alça de mira, fica difícil, né? É isso aí, os times voltando para o segundo tempo. Luiz. Vamos então ao gramado. O José Ilan e o Glauco Paz acompanhando a volta dos times. Ilan. No Vasco vai entrar número 16, Pablo, na ala esquerda, no lugar do Madison, que saiu agora no intervalo. Deixa eu perguntar aqui ao Moraes, o que pediu o Lopes nesse intervalo? Ele se queixou da falta de oportunidades, Moraes? Verdade, o time criou nada, né? Bem dizer, eu acho que a gente tem que tocar mais a bola. A gente tá só no passe longo, a zaga deles está ganhando todas, tem que jogar com a bola no chão.
A marcação individual tá te incomodando, tá te irritando ou não? Não, isso é normal, né? A gente vem bem acostumado já com isso, sempre tem um volante pegando. Acho que a gente tem que se movimentar mais, procurar fugir e não perder a paciência. Mudou o Internacional, entrou o Ricardo Lopes com a camisa número 14, vai fazer a sua estreia e saiu o Andrezinho. Ouvindo aqui o Abel Braga. Bola parada, que não estava indo bem. E ter um passe melhor no último. Eu errei muito, era para ter feito mais um gol, erramos o último passe. E ele tem um passe muito bom. Abel, a gente estava vendo no baú aqui no intervalo, imagens de arquivo, você ainda jogando, declarando seu amor pelo Vasco, tocando o piano. Tá dando tempo para tocar piano em Porto Alegre ou não dá com toda essa quantidade de jogos, de títulos? Não, já a pessoa da produção lá já pediu, mas piano é um troço muito pessoal. Agora a grande diferença, né, cara? É cabeludo e magrinho, agora o negócio tá feio. Tá aí o Abel. Pelo menos ele me deu moral no comentário que fiz, viu, Glauco? Falei, alguns cabelos brancos e uns quilinhos a mais, ele concorda com isso. O Abel que já disse, inclusive, olha, em Porto Alegre não tá dando tempo de tocar piano, não tem o piano, é muito treino, é muito jogo. O ritmo do futebol é alucinante mesmo. E além de tudo, todas as viagens, deslocamento, aeroportos e a adrenalina de jogo quarta, domingo. E o técnico não dá para ser poupado, né? Tem que estar em todas. Vai começar o segundo tempo aqui no Beira-Rio, temperatura caindo, mas está muito gostoso, né? Tá um outono frio, mas agradável, 15, 16 graus a temperatura, tá um céu azul aqui em Porto Alegre. E ainda temos sol aqui no Beira-Rio. O Internacional vai ficando à esquerda, gol do Sidney, vai vencendo o Vasco que está à direita por 1-0. Vai começar o segundo tempo. Outros 3 jogos estão acontecendo simultaneamente e 3 jogos que começarão às 6h10 fecham esta primeira rodada do Brasileiro. Autoriza Salvo Espínola Fagundes, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no gigante da Beira-Rio, que é às margens do Guaíba, em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. A entrada do Pablo no lugar do Madison. Garoto Pablo surgiu na lateral esquerda no jogo contra o Fluminense, semifinal da Taça Rio. O jogo empatou, depois ele perdeu o pênalti, mas seguiu jogando bem, teve personalidade. Entra no time do Vasco. O Internacional, Ricardo Lopes, olha ele aí. Estava recentemente no Sertãozinho, passou pelo Flamengo, Ituano. É experiente, 30 anos tem o Ricardo Lopes. Ele, aliás, foi jogar no Flamengo, levado pelo Abel Braga. Olha lá o Jonas para fazer a cobrança do lateral pela direita. Adriano. Devolve no Jonas. Aí Gi Paraná. Leandro Bonfim apertou e o Gi Paraná vai marcado pelo Rodrigo Antônio. Arrumou um espaço pela direita, o Rodrigo tocou, aí o Pablo estava acompanhando ali a distância, o lateral favorece o time do Inter. Jonas cobrando. Ricardo Lopes não dominou não. Bola fica com o Gi Paraná, trabalha com o pé esquerdo, tocou no Jorge Luiz. Aí sobra com o Moraes, tentou um drible ali no Derlei, a pedalada, acabou perdendo, mas a bola fica com o Leandro Bonfim, tentou para o Moraes, arrumou para o Leandro Amaral, o desvio do Jonas, o lateral é do Vasco. Comecinho do segundo tempo para você. Aí o Pablo. Foi desarmado pelo Ricardo Lopes. Ricardo Lopes atua tanto de lateral como de volante. Um jogador que faz algumas funções. Leandro Bonfim. Jorge Luiz. Wagner Diniz adiantando para o Moraes. E o Derlei acompanhando. Devolução para o Moraes. Arrumou um espaço agora o camisa 98. Levantamento para Allan Kardec. Renan. Saiu bonito. Primeira que o Moraes conseguiu trabalhar foi até a linha de fundo. Aí o Adriano. Marcado pelo Jonilson. O assistente está marcando a falta do Jonilson sobre o Adriano. Outra orientação, né? Na verdade, um reforço que fez o Sérgio Luiz Correia, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, para que os assistentes sejam mais atuantes nos jogos, Marcília. Exato, porque esses lances que acontecem a 3, 4 metros do assistente, não há necessidade que o árbitro tenha que correr 30, 40 metros para fazer a marcação. Ele é árbitro assistente. O nome justamente é para isso, para que ele possa cobrir o árbitro nesses lances perto dele. Ricardo Lopes curtinha a bola para o Jonas. Desvio do Pablo, o lateral favorece o Inter. O Ricardo Lopes fez um gesto para o Jonas, como quem diz, né? Toquei para você arrancar para a linha de fundo. Olha o Abelão ali embaixo do vídeo com os braços erguidos. Ricardo Lopes tentou um toque de cabeça mais para o meio. Tite arrumando para o Derlei. De novo Ricardo Lopes e Arley lá do lado esquerdo. O Jonas adiantando, boa bola. Na direita ele tenta chegar, o Jonilson acompanhou. O Adriano foi na dividida.
O assistente estava ali acompanhando, ficou na dúvida do que marcar, acabou optando pela falta nesse lance aí, olha, do Adriano no Jonilson. Foi mesmo, Renato Macílio? Para mim foi tiro de meta, não houve nada. Pablo faz a cobertura, o lateral favorece o Vasco. Próxima quarta-feira, depois de duas caras, a Libertadores, a Copa do Brasil, a Globo mostrando para você. Libertadores começam as quartas de final. A Copa do Brasil, já estamos nas quartas de final, vamos conhecer os semifinalistas. Internacional e Vasco jogando, o Inter contra o Sport na Ilha do Retiro, Vasco contra o Corinthians Alagoano em Maceió. O Inter venceu o primeiro jogo 1-0, o Vasco goleou o Corinthians por 5-1 na última quarta-feira em São Januário. O assistente está marcando falta do Jonas. Certo. Essa atitude correta do assistente. O árbitro estava encoberto pelo corpo do próprio jogador do Internacional. E ele empurra e o auxiliar a 3 metros do lance corretamente, então sinaliza a falta. A gente viu 2 exemplos seguidos do Nilson Monção, né? Cumprindo aí esse reforço que o Sérgio Luiz Correia fez para os árbitros, para coibir o carrinho, coibir a violência, diminuir o número de faltas, aumentar o tempo de bola rolando, o assistente participando mais. E a bolinha trabalhando aí na tela da Globo. É gol no alto da glória, gol de Michel para o Coxa. Coritiba 1, Palmeiras 0 em Curitiba. E a falta sobre o Adriano, marcada pelo assistente, e ele mesmo aponta o local da falta. E se houver pedido de barreira, ele mesmo conta os passos, né? Gi Paraná vai lá para fazer a cobrança da falta com a canhotinha. É mais um menino, Gi Paraná. Gi Paraná, homenagem à cidade natal dele, lá de Rondônia, Gi Paraná. Ele vai cruzar lá para a área. Veja aí o camisa 11. Segue o ventinho, gelado aqui no Beira-Rio. Gi Paraná vai levantar a bola pelo alto. Forte do Internacional. Foi o Sorondo, foi o Thiago e tirou. Wagner Diniz, ele e o Yarley. Jogou rasgando lá atrás o Leandro Amaral. Bola voltou com o Sidney. Está marcado um impedimento no ataque do Inter. Deu vantagem o Salve, deu vantagem. Ele fez o ok para o assistente e deu vantagem. Wagner Diniz adiantou para o Moraes. Derlei conseguiu tocar. Dá um chutão quase fora do Beira-Rio. Desse lado aí não vai cair no Rio, né? Porque esse lado aqui é o lado da avenida. Mas dá um chutão desse aí. Interessa o lado que vai. É muito feio. É muito feio, né, Falcão? Não precisava de tudo isso, né? Moraes caiu, queria falta. Sidney sai jogando para o time do Inter. Aí o Jonas tentando pro Yarley. Jonilson marcando. Olha o Jonilson. É um lençol no Yarley. Ganhou do Ricardo Lopes, tocou no Leandro Amaral. Tentou a jogada no comando para Allan Kardec, levou para o pé esquerdo, o Sidney tirou. Aí a bola fica com o Gi Paraná. Habilidoso na perna esquerda, trabalhou com o Adriano. Jorge Luiz marca, faz a falta, levou vantagem. Bola fica com o Tite, do lado esquerdo, aí vem o Tite. O titular dessa função aí é o Marcão no time do Internacional, que está assustando o banco, está suspenso, não joga quarta-feira contra o Sport na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil. E o Tite deve ser o titular. Aí o Allan Kardec. Veja o Rodrigo, tentou adiantar para o Wagner Diniz e não se entenderam. A bola ficou com o Renan. Internacional, Vasco, Flamengo e Cruzeiro são os 4 times que disputaram todas as edições do Campeonato Brasileiro. Esse é um dos poucos jogos que envolvem 2 times que disputaram todas as edições do Brasileirão. 38 edições. Olha o Adriano, recebeu do Yarley, botou na frente. Jorge Luiz conseguiu se antecipar, botou o corpo à frente, protegeu para a saída do Thiago. Leandro Bonfim. Moraes. Derlei cortando. Impressionante a marcação individual do Derlei sobre o Moraes, né? Moraes não conseguiu ainda, nessa jogada de meio especialmente, se desvencilhar da marcação. Leandro Amaral. Jonas tocou. Leandro Amaral está irritado, está gritando com o juiz, queria falta sobre ele. Esse é o Leandro Bonfim. Moraes desarmado, Derlei e Yarley. Yarley ficou com a bola. Wagner Diniz volta na marcação. Yarley tentou o toque para o Adriano. Adriano foi para um lado e Yarley tocou para o outro. Daqui a pouco no Domingão do Faustão tem a grande final da Dança dos Famosos.
E a final tem Cristiane Torlone e Rafael Almeida. Quem vai vencer essa emocionante competição? Também na segunda parte do Domingão do Faustão você vai curtir Johnny Rivers, um dos maiores astros do rock em todos os tempos. Curtiu muito Johnny Rivers, Falcão? Curte muito? Bastante. Vou curtir ele amanhã em Porto Alegre. Ah, tem isso, é? Show aqui amanhã dele. Muito bem. Daqui a pouco Johnny Rivers no palco do Domingão do Faustão. Aí o Wagner Diniz adiantando para o Moraes. Recebe ali do lado direito, trabalhou, linda bola para o Wagner Diniz. Devolução para o Moraes. Allan Kardec na grande área, vem cruzamento para o Kardec, deixou Leandro Amaral. A grande chance do Vasco no jogo. Foi travado perfeito pelo Jonas, o Leandro Amaral. Wagner Diniz. Aí o passe errado. Tite girou. Jogou lá para o ataque, Jorge Luiz foi. Rodrigo Antônio protege na direita, queria a marcação de falta. O assistente está pertinho, não marcou. Agora o assistente está marcando a saída, favorecendo o time do Vasco. 9 minutos do segundo tempo. Jogo mais corrido neste segundo tempo. E o Vasco usando aquele lado do campo ali. Olha o Jorge Luiz, foi na linha de fundo. Cruzamento para o Leandro Amaral. Sidney subiu. Bola voltou no Eduardo, brigou pela bola. Dividida forte. O Eduardo levantou o pé. O Jonas foi para tirar de lá. Os jogadores do Inter foram para cima do Eduardo. E o Salvio marcou a falta. O jogo perigoso ele marcou, inclusive. E aí, Marcílio? É agora. Lance para cartão amarelo. Foi nesse segundo em que ele entra solando de cima. Olha como ele faz, olha ali, olha o perigo. Ele não tenta recolher um pouquinho quando percebeu do perigo, não? Mas é exagerado. Aí, mas aí já tinha... A lambança já estava feita, né? Aí tudo bem, aí exato. Normal, né? Aí agora depois, que eu... aí olha que ele dá uma recuada, né? Mas pega, é duro. Porque aí, né, o Marcílio, independentemente até da intenção, porque às vezes o jogador que não tem muito hábito de estar ali no ataque, ele não consegue olhar muito do lado, ele olha só a bola. Mas aí não dá pra justificar, né, Renato? A questão não é a intenção, é a ação temerária. Que é o que a regra determina. De levar um cartão amarelo que coloca em risco a integridade física do adversário. Renato Marcílio, árbitro brasileiro da Copa de 94. Olha o jogo que se apitou do brasileiro assim que você não esquece nunca, Marcílio, de um campeonato brasileiro na sua vida. Campeonato, pode. Foram Várias decisões, né? Várias decisões, Marcelo? Algumas, finais, Copa do Brasil, Brasileirão. Libertadores. Brasileirão que faz parte da vida de todos nós. Tá chegando perto dos 40, né? 38 anos de Campeonato Brasileiro. Vai entrar no Vasco daqui a pouco Alex Teixeira. É mais um menino tratado com muito carinho no time do Vasco. O Alex Teixeira joga do meio para frente, é um meia atacante, às vezes atacante. Tratado com muito carinho por todos em São Januário. Aí o Pablo, é outro menino. Tentou pro Leandro Amaral. Sidney, deu bote certo. Outro garoto, Sidney, 18 anos. Ricardo Lopes. De novo Sidney. Adiantando. Derlei, Ricardo Lopes. Fez o levantamento na direita para o Jonas. O assistente vai marcar o impedimento do Jonas. Ele esperou a bola. A jogada ter a participação do Jonas para levantar o instrumento. Mas o Vasco tem pressa, já sai jogando na direita. Aí vem o Jorge Luiz. Leandro Amaral recebeu, tentou a devolução para o Jorge. Dominou, adiantou para o Moraes. Derlei, marcação implacável, marcação individual desde o começo. Derlei desvia para a linha de fundo, escanteio para o Vasco. E o Moraes fazendo exatamente aquilo que disse o Falcão. Está jogando quase como ponta, né? Carregando o marcador lá pro... Claro que quando tem que voltar para ajudar a marcação e tudo mais, o cara volta. Mas quando o time tem a posse de bola e vai pro ataque, tá abrindo o Moraes. Aí o levantamento, Eduardo vai subir. Sorondo, 1,90 m uruguai, voltando da contusão no joelho. E agora? O Jorge Luiz foi na dividida, se enroscou com... Mas ele foi para fazer a falta. Ele foi para parar o contra-ataque. O lance é de cartão amarelo. Está certo o Salvio Spínola, que vai mostrar o cartão para o jogador do Vasco. O objetivo dele foi a falta. Perdão, Marcelo. O Jorge Luiz deu as costas, mas o Salvio não aceitou. Falou, volte aqui que você vai ser punido claramente. Como manda, inclusive, mandam as recomendações todas, né, Renato? Para ficar claro para todo o estádio, ficar claro para o telespectador, qual é o jogador que está recebendo o cartão. Aí o Sidney, o autor do gol do jogo.
Tentou para o Jonas. Eduardo joga essa bola para a lateral. Próximo fim de semana, o Vasco vai jogar sábado contra a Portuguesa. Esse jogo foi alterado. O jogo seria no domingo, mas houve uma inversão por causa do Santos. Olha a bola tocada lá para o Yarley. Eduardo vai chegando e rasgando. Então atenção, torcedor do Vasco. Inicialmente o jogo seria no domingo, será sábado, invertido com o jogo do Santos contra o Ipatinga, porque o Santos vai para o México essa semana. Então vai ter um dia a mais para chegar e viajar lá para Ipatinga para jogar no domingo. E o Internacional, no próximo fim de semana, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras no Palestra Itália no domingo 6h10. As duas melhores jogadas do Vasco nesse segundo tempo foi justamente no momento que o Moraes saiu para a direita, mas não só pelo Valaruz. Yarley recebendo como se fosse um ponta pela esquerda. Eduardo na marcação, aí o Yarley tentou o cruzamento, a bola foi desviada, escanteio para o Internacional. Não só porque ele saiu para a direita, mas principalmente porque os seus companheiros se aproximaram. Ele pôde fazer 1-2, como se diz, que ele tocou e recebeu na frente, e aí fica difícil para a marcação. 2 vezes fez isso, 2 vezes o Vasco chegou com perigo. Sorondo, uruguaio, número 4, 1,90 m. Vai lá para o interior da grande área, marcado pelo Allan Kardec. Também o camisa 6, o Tite. Olha o levantamento, passou pelo Jonas. Vai sair Amaral ajudando lá atrás com a camisa 19, jogando pela linha de fundo. O Vasco não utiliza o número 11. A camisa foi colocada fora de uso em homenagem a Romário. E vai sair agora o camisa 98, Moraes, para a entrada do Alex Teixeira. Que tem até mais velocidade que o Moraes nessa jogada de ponta. Se continuar a marcação individual, evidentemente, do Derlei. E não vai dar para o Peçanha, caiu neste momento no gramado, vai ser substituído em seguida. Portanto, Alex Teixeira entrando aí no lugar do Moraes. Vamos ver o que o Lopes, onde vai botar o Lopes o Alex Teixeira, mas ele pode até fazer essa função de lado de campo com muita velocidade. O Alex Teixeira tem o número 17. E aí a gente tá vendo o Peçanha. Vamos ver o gol do Coritiba lá no Alto da Glória, enquanto o Abel conversa com o Marcão, que vai entrar no lugar aí do Peçanha. Estádio Couto Pereira. Aí o Coritiba, tabelinha. O Michel tá estreando, veio do Guaratinguetá. Foi na velocidade e mandou pro fundo da rede. Fez um paulistão bem legal o Michel, né? O Guaratinguetá foi até as semifinais. Aí saiu o Peçanha, vai entrar o titular, Marcão. Essa bola passou pelo Tite, ele não conseguiu tocar. Marcão com a número 13, daqui a pouco no lugar do Peçanha. No time do Internacional. 16 minutos deste segundo tempo, segue 1-0 para o Inter. E é muito curioso, né, Luiz? Agora, por exemplo, o Derlei, que entrou com o objetivo de não jogar, só de marcar o Moraes. Aí o que ele faz agora? Não tem mais o Moraes. Pergunta pro Abel, o que eu faço? Mas ele tá lá no Alex, lá pela lateral esquerda. E o Alex muito veloz, tocou no Wagner Diniz, foi até a linha de fundo, tentou o cruzamento, foi travado na hora certíssima pelo Sorondo. Voltou firme o Sorondo, tá confiante. Segue o Vasco apertando pela direita. Alex Teixeira vai até a linha de fundo. Foi desarmado, o escanteio favorecendo o Vasco. Alex Teixeira, o Vasco acredita tanto nele, esse menino que vai fazer a jogada aí, que fez o primeiro contrato como profissional e estipulou uma multa de 100 milhões de reais como proteção. O Marcão já está em campo. No lugar do Peçanha, número 5, Marcão, número 13. Olha o escanteio, Allan Kardec na primeira trave, subiu, foi o Rodrigo Antônio. O Jorge Luiz também estava, a cabeçada saiu forte como um foguete. Rodrigo Antônio tocou essa bola de cabeça na primeira trave, por muito pouco o Vasco não empata pelo alto. Eduardo tocando de cabeça, o lateral é para o Inter. O Globo Esporte está de cenário novo, mais espaçoso, com muitas inovações tecnológicas. Tino Marcos e Glenda Kozlovski. Olha só, o Jonas na grande área, chegou para Pablo para fazer o corte. Adriano vai brigar, vai de novo o Eduardo. A luta é pelo alto.
Eduardo tocou. Aí a bola fica com o Alex Teixeira. Chegou o Marcão, deu um chutão para a lateral. O Globo Esporte continua sendo o seu velho companheiro da hora do almoço. Allan Kardec, meus amigos. Olha só, 7 segundos de posse de bola, nenhuma finalização. Esses são números do primeiro tempo. Acertou 3 passes, cometeu uma falta o centroavante do Vasco. Outro dia eu fiz um jogo do Vasco, agora, ano passado. Aquele momento da arrancada do Romário para o milésimo gol. Ele pegou 19 segundos na bola, o jogo foi 5-2, ele fez 3. O Romário. Apenas como referendo, estou comparando o Romário com o Allan Kardec, evidentemente, né? Mas só como número de referência, né? Porque às vezes um cara, ele é tão decisivo e a função dele pede que participe pouco, né, Paulo? Mas no caso do Allan Kardec, ele está prejudicado porque a bola não tem nem chegado nele. A gente poderia estar dizendo o seguinte: ele recebeu 5 bolas dentro da área e errou 5. Não, ele recebeu nenhuma, apenas essa cabeçada que ele se antecipou e botou para fora. É um jogador que pode ser importante, agora é um jogador que vive do companheiro, a bola tem que chegar nele. E aí o Alex Teixeira. E a marcação continua, o Derlei está lá em cima dele, não mudou. Até porque não houve uma mudança no posicionamento tático do jogador que entrou, né, Falcão? Aí acho que o Abel deixa quieto, né? Mas eu acho que o Alex está jogando um pouco mais pela direita. O Wagner Diniz também está jogando quase como um ponto, vai receber no fundo agora, a bola foi muito forte. O Vasco está jogando tudo pelo lado direito. E agora o Internacional, com a entrada do Marcão, vai ter uma cobertura melhor, porque o Marcão trabalha no Internacional quando está o time titular como um lateral ala. E agora vai ter o Tite e o Marcão naquela função de marcação. Primeiro o Jamilson, depois o Sidney. 2 jogadores de marcação mostrando técnica e habilidade. Leandro Amaral tocando de cabeça para o Alex Teixeira. Vai o Allan Kardec, ele domina. Aí serve ao Rodrigo Antônio do lado direito. De pé direito ele cruza. Chegou bem o Sorondo, tocou de cabeça. Bola fica do lado esquerdo. Se apresenta o Pablo. Tem habilidade o Pablo, tem técnica. Arrancou, ganhou do Ricardo Lopes, que consegue a recuperação e joga para escanteio. Aí escanteio favorecendo o Vasco. 6º escanteio no jogo para o Vasco. Mais uma vez a jogada do Pablo. O Ricardo Lopes foi perfeito na recuperação, né? Esperou inclusive a definição do jogador do Vasco para dar o bote certo. Aí vem cobrança do Bonfim, ele faz o levantamento para a área, fechado. Renan foi bonito para fazer a defesa. Logo mais no Fantástico, Tadeu Schmidt mostra os detalhes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As curiosidades, os lances mais bonitos, o primeiro gol, o primeiro cartão, o primeiro tudo. Logo mais no Fantástico, os destaques do esporte com o Tadeu Schmidt. Fantástico que vai ter hoje uma entrevista exclusiva, surpreendente, reveladora, com Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela. Ela conta a Patrícia Poeta detalhes daquela noite. Logo mais no Fantástico, a partir das 8h30. 21 minutos do segundo tempo. É a chegada do Ricardo Lopes. Adriano fez o giro. Leandro Bonfim ficou com a bola. Aí toca no meio. Rodrigo Antônio. Joga de cabeça erguida esse menino. Rodrigo Antônio tocando na direita. Aí o Alex Teixeira, Derlei continua marcando. A marcação era individual no Moraes, ele segue marcando o Alex Teixeira. Aí Leandro Amaral tentou fazer o giro, girou bem. Allan Kardec está pelo centro, Pablo na ponta esquerda. Pablo de primeira para o Jonilson, aliás para o Leandro Bonfim. Leandro Bonfim se apresenta no ataque. Tentou um toque curtinho, Alex Teixeira devolveu no Leandro Bonfim, tem habilidade, foi para a área, bem o Sorondo. E o Leandro Bonfim, quando ele viu que não dá para chutar de canhota, ele tentou levantar a bola para de direita. Você vai ver agora, olha na repetição, ó. Vai chutar de esquerda, não, tentou cruzar de direita. E o Sorondo, muito inteligente, acompanhou tudo. Está jogando aí o Gi Paraná. Adriano. Jorge Luiz marcando. Adriano e Arley pedindo. Jorge Luiz deu bote. Escanteio. Salve esperou um pouquinho, olhou para o assistente com a bandeira na direção da ponta do pé, só levantou um pouquinho assim para o escanteio, e a gente tá vendo o lance aí, Marcília. Mas foi falta. O fato de tocar na bola passa a ser, num certo momento, irrelevante, né? Ele derruba o jogador adversário também. Mas foi fora da área, né? Foi fora da área, é falta. Até se não marcasse falta, tinha que marcar tiro de meta. Quem tocou por último foi o jogador do Internacional na bola, pô. Aí vem cobrança do Ricardo Lopes.
Leandro Bonfim tirou. Agora Jorge Luiz. Leandro Amaral. Chapéu no Yarley. Sorondo. Que isso? Pra que isso? Você viu onde estava a bola? Na intermediária de ataque do Internacional. Atinge o rosto, o jogo é um perigo. Alex Teixeira, 23, hein? Segue 1-0 Internacional, gol aos 2 minutos de bola rolando do Sidney. Wagner Diniz. Alex Teixeira. Dividida com o Yarley. Melhor para o camisa 10 do Inter. Aí o cearense de Xaramobim. 34 anos, 2 vezes campeão mundial de clubes, com o Boca e com o Inter. Calcanhar do Yarley. Gi Paraná. Devolvendo para o meio, Jonas. Adriano está no centro, aí o Jonas levou bonito. Jonas clareou, rolou para o Adriano, estava impedido, mas o Vasco sai jogando com o Pablo. Manda seguir o Sálvio. E o lateral favorece o Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, eu sou pré e sou vivo. Mais um lateral pro Vasco. Em Curitiba, 2 expulsões, hein? Uma para cada lado lá no jogo Curitiba e Palmeiras. Já já a gente mostra para você. A 1-0 pro Coxa, gol do Michel. Curitiba campeão da Série B, que está voltando à Série A 2 anos depois. Está começando o Campeonato Brasileiro, né? Além dessas expulsões que a gente vai ver, eu gostaria de ver ao longo do Campeonato Brasileiro jogadores que pudessem não ter vergonha de chutar de fora da área. O Abel justamente deu uma bronca no Jones, que ele chegou no risco da área, em vez de bater no gol, ficou preparando para alguém. Então talvez esse brasileiro possa nos dar condição de ver mais chutes de fora da área. O Abel ficou mesmo indignado com chuta, Jonas. Yarley pro Adriano. Condição legal, segundo o assistente. Tite se apresentou, Adriano levou. Cruzamento de esquerda, brigou o Tite. Eduardo corta, Wagner Diniz sai jogando pro Vasco. Aí bota no vazio, sai jogando com o Rodrigo. Alex Teixeira tá na ponta direita. Aí a falta cometida pelo Derlei, pelo Tite sobre ele. No Estádio Olímpico João Avelange estão jogando Botafogo e Sport, dá 1-0 para o Botafogo. Falta de energia na região do Engenhão, falta luz. Como nessa época do ano escurece cedo, né? Aqui no sul até escurece um pouquinho mais tarde. Os refletores já estão acesos, mas daria até para jogar com luz natural. Aí o Alex Teixeira pela direita, Marcão na marcação. O assistente está marcando falta do Marcão sobre o Alex Teixeira. Marcão no Alex Teixeira. Marcão que foi suspenso por doping, por uso de finasterida, né? Olha o Wagner Diniz cruzando aqui, remédio que faz para parar a queda de cabelo. Mesmo o que aconteceu com o Romário. Olha o Yarley aí, Adriano pelo centro. Ricardo Lopes na direita, o goleiro está fora do gol. Yarley levou por pé esquerdo, ficou marcado pelo Jorge Luiz. Aí o passe errado. Sai jogando o time do Vasco com o Pablo. Entregando para o Wagner Diniz, 26 minutos e meio do segundo tempo. Recebe o Leandro Amaral na ponta esquerda. Sidney marcando, Leandro levou bem, levou no drible. Aí adiantou muito, conseguiu tocar para o Allan Kardec. Marcão em cima, Allan Kardec ganhou. Falta do Allan Kardec, vamos ver como é que está o Engenhão com falta de energia. Botafogo Sport, Jorge Henrique fez o gol do jogo, não é falta de energia não, os refletores, o sistema de iluminação, observe, olha, o placar eletrônico, o telão estava aceso, ali nas cabines a gente tem energia, né? Tá apagado o Engenhão com público restrito, agora apagou de vez. O jogo paralisado, portanto, no Engenhão, Estádio Olímpico João Avelange, Botafogo vencendo por 1-0. Quarta-feira o Botafogo recebe o Atlético Mineiro no Engenhão pela Copa do Brasil. Primeiro jogo foi 0-0, falta sobre o Jonilson. Leandro Amaral recebeu, levou a marcação do Sidney. Alex Teixeira botou na frente o menino, tentou o drible. Espirrada, a bola fica com o Marcão. Tenta botar de novo o Internacional no contra-ataque. Yarley com o Eduardo, lateral para o Inter. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Abel chama logo 2 jogadores. Vai mexer
duplamente no time do Internacional. Conversando com ele o Walter, que é um jogador jovem, 18 anos, atacante. O Walter fez sucesso na Taça São Paulo esse ano, né? Comparado ao Valdomiro, ao Cláudio Miro, perdão. Vai entrar daqui a pouco, é centroavante, homem de área mesmo. É um garoto, mais um garoto. Aí sai jogando o Internacional, 28 minutos do segundo tempo. O Inter começa com vitória 10 anos depois, hein, no Campeonato Brasileiro. Vamos ver as expulsões lá no Alto da Glória, em Curitiba? Assim que a bola sair de novo, a gente mostra pra você, tá? Está marcando falta que favorece o time do Vasco ali pela direita. Mais uma vez o lance aí em cima do Wagner Diniz. Falta do Tite sobre ele. E jogou a bola longe, né? Luiz. Sim. O Walter entra com a camisa 18 e quem sai é o Yarley. Sai mancando, inclusive, o Yarley, 34 anos. Os mais experientes no campo de jogo, o Yarley. Cara que teve passagem fora do Brasil, chegou a jogar no Celta, jogou no Real Madrid B. Começou a carreira no Ferroviário, no Ferrão de Fortaleza. E recentemente brilhou no Boca e aqui no Internacional. Leandro Amaral. O Pablo pela esquerda. Roubada de bola do Walter. Acabou de entrar, tá cheio de gás o Walter. Adiantou para o Adriano, que linda bola. Adriano ajeitou, foi travado, voltou para o Adriano. Thiago fica com a bola. Que defesa fez o Thiago, e o Abel vai à loucura, porque agora o Jonas não só estava livre, como ia ficar praticamente sem goleiro, né? Uma hora tem que passar, na outra tem que chutar, enfim. Tem que decifrar a jogada, né? Entrou empolgado o Walter, hein? É. Você falou que ele era um jogador de área, ele deu 2 metidas de jogador de meio. Sensacionais. Na Copa São Paulo, olha o lance. Caracterizou o recuo aí, Renato Marcílio? Não. Não houve atitude premeditada do jogador do Vasco da Gama em passar a bola para o Thiago. Lance normal. O Eduardo está sendo atendido pelo pelo massagista e médico do Vasco. Vamos ver as expulsões lá em Curitiba agora. Primeiro vai ser expulso o Diego Souza, olha só. Me dá a bola, não sei o que, não pode. Tá expulso o Carlinhos Paraíba e o Diego Souza. Jogo acontecendo lá no Couto Pereira. Ricardo Marques Ribeiro, árbitro de Minas Gerais. E na sequência, lamentavelmente, uma bola pega violentamente no quero-quero, que é um pássaro marcante dos estádios brasileiros, né? E o quero-quero acabou sendo vítima da bola. E os jogadores tratam com o maior carinho, quero, né? Até porque também se mexer com os filhotes, eles ficam bravos, né? O lateral favorecendo o time do Vasco. Aí o Walter, é que na Taça São Paulo ele era mais mesmo de área, mas olha, na semifinal, quando o Inter perdeu, foi até pro Figueirense, né? Que o Inter perdeu na semifinal. O que jogou esse rapaz? Fez de tudo. Fez de ponta, de centroavante. Isso, ele jogou mais na frente. A característica dele é mais de área. Essas 2 metidas surpreendeu a todos. Inclusive, eu acho que é o Abel que não estava esperando isso dele. E é a estreia dele no time profissional. Olha ele aí. Que personalidade. Jogou na esquerda pro Tite. Jonas na grande área. Levantamento. Subiu Jorge Luiz e tirou de cabeça. Aí sai jogando o Wagner Diniz. Vem o Wagner. Falta sobre ele. O Wagner está caído. O Salve está marcando a falta cometida pelo Derlei sobre ele. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Mãe merece toda a nossa dedicação. Foi cartão pro Derlei, né? Pela falta. E bem aplicado. É um carrinho, pega na bola, pega na perna, é uma jogada perigosa. E vem o Vasco com o Leandro Bonfim. Sidney deu bote, tirou, mas o Leandro Bonfim voltou, recompôs a jogada com Alex Teixeira. Aí Wagner Diniz.
Recebendo do lado direito. Aí vem o Wagner Diniz. Colorado todo fechado. Wagner Diniz na ponta direita. Vai até a linha de fundo. O Renan saiu e conseguiu bloquear o Wagner Diniz e jogar para escanteio. Olha a saída do Renan. Restabelecido o sistema de iluminação no Estádio Olímpico João Avelange. Recomeça o jogo por lá. Botafogo e Sport. Aí vem cobrança do escanteio. Levantamento, Eduardo vai subindo na segunda trave. Tocou de cabeça para trás. Subiu o Marcão, voltou no Eduardo. Tentou levantar na grande área, lá no centro do comando. Olha o toque de cabeça do Rodrigo Antônio. Incrível, ele ficou sozinho. Talvez achasse que estivesse impedido, mandou seguir juiz, assistente, mandou seguir também. E ele perdeu quase debaixo do gol. Olha a jogada, o Marcão tira lá atrás. E a posição é legal mesmo, Marcília? A posição é legal. Derlei, olha, no meio da grande área, dando condições de jogo. A bolinha anuncia que tem gol na rodada, é gol no alto da glória. Hugo. 2 para o Coritiba, 0 para o Palmeiras. Coxa começa com vitória, hein? Bola tocada na ponta esquerda para o Pablo. Lateral para o Inter. O Pablo cismou que a bola era do Vasco. Aí ele foi e fez até uma espécie de uma proteção, né? O Antônio Lopes conversando com o Villanueva. Vai entrar daqui a pouco o Villanueva no Vasco. Aí o Leandro Amaral adiantou, queria falta, mandou seguir o juiz. O Leandro está indignado, não conseguiu aparecer no jogo o Leandro Amaral hoje. 35 minutos. Ricardo Lopes. Em Ipatinga, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o Ipatinga. Coritiba 2, Palmeiras 0. Aqui vem Vasco com Leandro Amaral. Botafogo 1, Sport 0 no Engenhão. Falta sobre o Alex Teixeira, cometida pelo Ricardo Lopes. É a última cartada agora do Antônio Lopes, que vai botar o Villanueva, que é atacante, número 18, no lugar de um zagueiro, do Eduardo Luiz, que foi atendido agora há pouco, mas está mancando um pouco em campo. Portanto, 18, Villanueva entrando no lugar do Eduardo. Villanueva, que é atacante. Villanueva, ele tem um homônimo no Chile, e aí muita gente confundiu com o homônimo, né? O homônimo é um jogador que está no nível um pouco mais acima deste Villanueva que o Vasco contratou. Mas está tendo a chance aí. O Pablo se manda pela esquerda, vai até a linha de fundo o Pablo. Caprichou no cruzamento, vai chegar o Villanueva. Dominou, para quem? Teixeira, bateu pro gol. A bola foi para a linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, seu limite de crédito com aumento automático. Os internautas que navegam pela grande rede participam das nossas transmissões pela internet, mandando mensagens, perguntas, fazendo comentários enquanto você vê aí o Villanueva. Falcão, no segundo tempo o Inter se entortou e está jogando pela direita. Pergunta do José Iglesias, de Ilhéus, na Bahia. Muito obrigado, Iglesias, pela participação. Olha o Inter com o Adriano. Driblou, foi para a área o Adriano. Mais um drible. Jonilson chegou tirando. E o Vasco sai jogando ali pelo lado direito. Bola com o Leandro Amaral, recebe já aqui pela esquerda. E aí, Falcão, respondendo ao nosso internauta direto de Ilhéus. Se o Inter desentortou jogando mais pela direita, eu acho que o Internacional está centralizando bastante. O Internacional tem chegado pouco. Agora vai ter um pouco mais de espaço. O Vasco tirou um zagueiro, colocou mais um atacante. Então o Internacional pode ter um pouco mais de contra-ataque. Mas está muito indefinido. O Internacional não ataca nem pela direita bem, nem pela esquerda. Acho que centraliza um pouco mais em cima do Adriano. Daqui a pouco, Fausto Silva no Domingão do Faustão. A presença no palco do Domingão de Johnny Rivers, grandes nomes da história do rock. E sem dúvida que a emoção toma conta do Domingão na decisão da dança dos famosos. Cristiane Torlone ou Rafael Almeida? Domingão do Faustão daqui a pouco, e coladinho as atrações, as reportagens do Fantástico. Olha, lá no Estádio Olímpico João Avelange, a luz está voltando, o sistema de iluminação está voltando, mas não foi suficiente no entendimento da arbitragem para que o jogo recomeçasse. Kleber Wellington Abade, de São Paulo, é o juiz que está conduzindo o jogo lá no Estádio Olímpico João Avelange.
Rodrigo Antônio, vem na velocidade o Rodrigo Antônio. Na direita o Villanueva, na esquerda Allan Kardec. Passou o Alex Teixeira, ficou com ele. A bola, aí o Alex Teixeira foi para cima da marcação do Ricardo Lopes, pedalou, vai para a linha de fundo, derrubado. Tiro de meta, marcou o Salvo Espínola Fagundes. Não entendeu que houve simulação, estava em cima da jogada, a gente está revendo o lance, Renato. Para mim foi pênalti. Pênalti. De novo, olha o Ricardo Lopes. Pênalti é claro. Não foi simulação. Foi falta. Marcília, por esse lance aqui, não quero mas eu achei que ele dobrou a perna antes um pouquinho. Estou exagerando, Marcília? Não tá. Se eu estou dentro do campo apitando o jogo, humildemente eu reconheço que eu teria errado. Depois também de uns 5 replays. Exato. Humildemente, eu teria errado, porque por esse lance ele dobra o joelho antes de ser atingido e força a queda. Eu peço desculpa aos telespectadores. Foi bem marcado o tiro de meta. Se eu tô jogando, eu vou em cima do Marcílio. Ia me dar cartão amarelo, tá? Mas eu ia discutir com ele. Não foi pênalti, Marcílio. Foi pênalti. Aí tomou um cartão amarelo. Ia tomar um cartão amarelo, né? Já puniu o Falcão alguma vez? Não chegou a apitar? Não cheguei a apitar. Não. Aí, Falcão, teve isso. Olha o Villanueva do lado esquerdo. Allan Kardec na grande área. Leandro Amaral também. Villanueva foi no fundo, travado na hora certa. Escanteio pro Vasco. É o 7º escanteio pro Vasco da Gama. Salve muito, mas o Salve estava muito próximo do lance. Tem que se destacar o posicionamento do juiz. E ele estava naquele ângulo que nós mostramos por último, né? E o jogador não reclamou. Olha o escanteio ali, Marcília. Levantamento na cobrança do escanteio. Renan ficou com a bola. Eu até estranhei, porque eu achei tão pênalti. O jogador não reclamou, o salve foi tão claro. E o salve estava certo e eu errado. Aí o Valtão. Tá no chão, queria a falta, mandou seguir. Pablo sai jogando pro Vasco, 40 do segundo tempo. Recebe Leandro Bonfim do lado esquerdo, Villanueva na ponta direita. Bola para ele ou pro Wagner Diniz, os dois se aproximaram. Diniz ficou com a bola. Leandro Amaral se posiciona, o Wagner tentou chute Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Renato Marcília, se o Teixeira segue na passada, ele seria tocado, né? Aí seria pênalti, né? Exatamente. Ele cai antes, agora deu para ver, ó. E depois, então, há o choque com o zagueiro Internacional. Se ele não tenta cavar o pênalti, ele teria sofrido a penalidade máxima. Não precisava nem correr, bastava ele seguir caminhando na jogada que o jogador do Inter ia atropelar ele, né? Villanueva, 41 minutos. Aí Marcão, há um chutão lá pro ataque. Já nós vamos ver o segundo gol do Coritiba. O Coxa vai vencendo o Palmeiras por 2-0. Botafogo 1, Sport 0. O jogo está paralisado no segundo tempo. Falta de luz no Engenhão. E o Ipatinga vai perdendo para o Atlético Paranaense. Atlético 1-0, gol do Léo Medeiros no primeiro tempo. O Ipatinga foi rebaixado no Mineiro. Que desafio tem o Ipatinga de se manter na Série A esse ano. Jonilson tirando. Lateral é para o Vasco do lado direito. Rodrigo Antônio. Escalado no meio, mostrou condição técnica esse garoto, né? Foi improvisado no jogo contra o Flamengo na Taça Guanabara, jogou de lateral direito. Aí o Antônio Lopes escalou hoje o Rodrigo no meio. E recuou o Jonilson. E saiu do time o Wilson. Lateral para o Vasco na direita. Aí o Allan Kardec. Muito bom na jogada pelo alto. Em 64 jogos, já fez 21 gols com a camisa do Vasco, Kardec. Mais um escanteio. E tome bola levantada na área do Internacional. 42 minutos. Daqui a pouco o Domingão do Faustão. Na sequência, o Fantástico. Onde você vai ter os principais lances do esporte. O destaque para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Tadeu Schmidt. Aí vem a cobrança do escanteio, o levantamento, o toque. Leandro Amaral, espalma Renan! Que defesa fez o goleiro do Inter. Olha o Leandro Amaral agora. Mesmo com a visão totalmente encoberta, o Marcão ficou olhando. Microcâmera para você curtir. Que lance do Renan. Mais um escanteio para o Vasco. Segue apertando o Vasco no finzinho. E tome levantamento. E tome saída do Renan. Wagner Diniz.
Salve o Marcou. O Wagner Diniz, ele faz toda uma encenação, ele aumenta, né? Mas é um recordista de faltas sofridas. Não estou dizendo que ele não sofra as faltas. É falta para o Vasco do lado direito. 43 minutos. Vai fazer o levantamento. Leandro Bonfim na cobrança. Villanueva na grande área. Vai também o Rodrigo Antônio. Levantamento. Rodrigo foi. Ele vai como um foguete ali. Acabou cabeceando pela linha de fundo. Termina em Curitiba. Curitiba 2-0 sobre o Palmeiras. Olha, estreia do Curitiba. O Palmeiras em grande astral pela conquista do título paulista 12 anos depois. Finzinho de jogo, 44 minutos. Renato Marcília, salve Spínola. A arbitragem dele aqui, cumprindo as determinações, tudo direito, Marcília? Cumprindo alguma benevolência, algum outro lance mais duro no primeiro tempo. No segundo foi bem. Enfim, de uma forma geral, não há grandes críticas, maiores críticas a se fazer ao trabalho dele. Tecnicamente ele esteve bem, muito bem, por sinal. Um bom início de campeonato brasileiro. 4 minutos. Teremos 4 minutos aqui. Mandou bem também no acréscimo, né? Exatamente, cumprindo fielmente as determinações. Ou seja, repor ao espetáculo o tempo que lhe foi tirado indevidamente. Salve o que é árbitro da FIFA da Federação Paulista. Jonilson tocando na esquerda. Alex Teixeira. Mais um jogo com placar final no Ipatingão. O Atlético Paranaense vence o Ipatinga por 1-0. Gol do Léo Medeiros. Aí o Abel gritando muito ali. Sei lá com que agora o Abel. Será que com os 4 minutos? Levantamento lá na esquerda para o Leandro Amaral. O torcedor também não gostou. É aquela história. Quem está ganhando quer que o jogo termine aos 45. Quem está perdendo quer que o jogo vá aos 52. É assim, né? Desespero do Lopes ali gritando com o time dele. Na expectativa ainda de conquistar um empate aqui no Beira-Rio. É o que o Vasco tenta nesse finzinho. A torcida do Inter cumpre o papel dela gritando muito. Levantamento para Allan Kardec, dominou. Tem o Leandro Amaral pedindo. Allan Kardec, ele protegeu. O Leandro demorou para chegar. O toque saiu errado. Sai jogando o Gi Paraná. Aí o Jonas. E a torcida do Internacional, ao longo do jogo, ela não gritou tanto. Agora o vamos lá Inter, que é um grito marcante da torcida colorada. Não gritou muito porque se deu conta que o Vasco melhorou no jogo, tá melhor, tá trabalhando melhor a bola. O Internacional tá numa situação nos últimos 15 minutos só defender e tentar puxar um contra-ataque. Não tem conseguido. O Vasco está em cima, está criando situações. Isso fez com que o torcedor internacional sentisse isso e só agora no final sente a necessidade de ajudar o time, por isso está gritando. Mas o Vasco está melhor. Chegamos a 43 faltas. Olha o levantamento lá para a área. Renan saiu mal. Villanueva errou o chute. O Villanueva. Que chance teve o Vasco no finzinho. Lopes desesperado. Segue Wagner Diniz pela direita. Ficou marcado em cima ali pelo Tite. Rodrigo Antônio passou, não recebeu. Wagner Diniz tenta o drible. Lateral para o Vasco. Tite não quis nem saber, deu um chutão de bico. Aí você está vendo o Derlei agora marcando o Leandro Amaral lá no interior da grande área. 47 minutos, 2 minutos a mais ainda. Vamos a 49. Lateral para o Vasco na direita. Wagner Diniz. Gi Paraná ajudando, deu um chutão lá para frente buscando o Walter. Jonilson. Foi falta do Walter sobre o Jonilson. 47 minutos e meio. É atrevimento da minha parte dizer que talvez o empate fosse mais justo, Paulo Roberto Falcão. O Internacional também teve chance no segundo tempo, né? Várias vezes chegou na frente do gol. O Vasco criou também. É um jogo, certamente, jogo para empate. Acho que nenhum dos dois times teve um futebol brilhante para sair com o vencedor. Cartão amarelo para o Adriano agora. Aí a cobrança mais uma vez do Jorge Luiz levantando lá no ataque. Sorondo subiu. Alex Teixeira ficou com a bola. Levou para o pé direito. Clareou, tentou o chute. Exagerou e a bola foi pela linha de fundo. Vamos ver o segundo gol do Coxa lá em Curitiba. Estádio Couto Pereira. O primeiro foi do Michel. Palmeiras jogando com a camisa
Como diz o Tadeu Schmidt do Fantástico, a camisa marca texto. E o Curitiba apertando pela esquerda. Hugo. Que beleza, hein? E o Bandeirão em forma de camisa do Coxa, campeão da Série B o ano passado. 2 anos depois, o Curitiba está de volta à elite do futebol brasileiro, que está só começando o Brasileirão 2008 para você. Salve Espínola, está marcando a posição correta para a cobrança da falta. 48-30. Talvez o último ataque do Vasco. Allan Kardec, falta sobre ele. Sidney não se conforma. A falta é relativamente distante. E o Vasco tem muita pressa para a cobrança. E o lance, Marcília? Não há o que reclamar. A falta foi clara, né? Puxado e derrubado por baixo ainda. Leandro Bonfim, que tem feito uns golzinhos esse ano, inclusive de falta. O de falta, o último que ele fez em São Januário, foi mais pela meia esquerda, não foi tão frontal, mas mais próxima da área a falta, né? Quase na meia-lua. Vai lá o Leandro Bonfim. Veja a preocupação do Renan. De qualquer forma, bate bem na bola o Leandro Bonfim. Autorizado, pé direito, Renan. Segura firme, encaixa Renan. Salve o pé de a bola. Renan vai entregar. Fim de papo no Beira-Rio, em Porto Alegre. 1 para o Internacional, gol do Sidney a 2 minutos de cabeça, 0 para o Vasco. Jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais no Fantástico nós teremos o Tadeu Schmidt mostrando os principais lances desta primeira rodada do Brasileirão. Aí você vê o gol da vitória, o gol do jogo. Sidney de cabeça a 2 minutos, 1 para o Internacional, 0 para o Vasco. Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Enquanto você vê o Sidney comemorando com a torcida colorada. Depois dos jogos disputados até aqui, já temos a classificação do Campeonato Brasileiro. Evidentemente que o desempate entre os vencedores, saldo de gols, né? Primeiro critério é o número de vitórias. Olha, Cruzeiro é líder. Você está vendo lá 2 gols de saldo, mesmo que o Coritiba. Eles estão empatados em tudo. O Cruzeiro jogou a primeira fora, né? Náutico também tem 3 pontos. Botafogo está indo a 3 pontos. O jogo não acabou contra o Sport. E o Internacional foi a 3 pontos com a vitória de hoje. Atlético Paranaense também 3 pontos. E o Grêmio, que venceu o São Paulo ontem por 1-0. Atlético Mineiro, Figueirense, Flamengo. Os times que não somaram pontos. Todos os outros, né? Porque não houve nenhum empate ainda no campeonato. Fluminense, Portuguesa, Santos, Goiás e Patinga são as últimas finais. Fique agora com a segunda parte do Domingão do Faustão. Globo, a gente se vê por aqui.